Olá pessoal, e agora o último vídeo, a última parte desse estudo sobre essas datas que envolvem eventos de Apocalipse, mas agora voltado para o que o anticristo e a besta e o falso profeta vão promover. E eu gostaria de dar alguns exemplos de como que Apocalipse também pode estar em outros profetas. E só que antes disso, trazendo de novo Zacarias 8:19, uma coisa que parece que é um detalhe, mas para mim faz toda a diferença. Apesar dos judeus crerem que Deus está prometendo que essas datas, o jejum do quarto mês, do quinto mês, do sétimo mês e do décimo mês serão transformados, Deus não está falando no texto que ele é quem vai transformar essas datas, mas ele está dizendo que serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Mas Deus não está dizendo que ele é quem vai fazer isso. Mas o que ele fala no final? Amai, pois, a verdade e a paz. E olha só a curiosidade sobre Jeremias 9:15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que alimentarei este povo com absinto, e lhe darei a beber água venenosa. Sendo que isso aparece na terceira trombeta. Uma estrela chamada absinto, ou seja, um anjo, vai cair, perder sua posição, e quando se encontrar aqui na Terra, vai contaminar as fontes das águas, ou seja, líderes religiosos que, a princípio, teoricamente, estão transmitindo, dando alimento para o povo, e vai transformar essas águas em águas amargas. E muitas pessoas vão morrer por conta dessa contaminação. Mas eu gostaria de especificar como. Em Jeremias 10:2, diz assim: Assim diz o Senhor: Não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. E olha só a relação que tem com o que Jesus também diz, em João 9:4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E o que isso quer dizer? Jesus não disse que no final dos tempos apareceriam falsos cristos, E também iriam operar sinais e maravilhas, fazendo sinais e prodígios. E como também está em Apocalipse, fazendo até fogo descer dos céus. Então, aqui em Jeremias ele está falando, não os espantais com os sinais. Os sinais fazem parte do engano. Deus está permitindo que esses líderes religiosos, contaminados por essa estrela absinto, façam muitos sinais, operadores de milagres. É o que está em Apocalipse 16:14. E eu deixei aqui esses versículos do lado, mostrando que Jesus também falou sobre isso. E o apóstolo Paulo também, em 2 Tessalonicenses 2:9. Operando sinais. Isso faz parte dessa operação do erro, que vai chegar num nível nunca visto. E o que isso quer dizer? Enquanto é dia, Jesus diz, então façamos as obras daquele que nos enviou. Mas vai chegar a noite. E à noite ninguém pode trabalhar. E o que isso quer dizer? Que quando chegar na grande tribulação, quem realmente estiver fazendo sinais e prodígios, não serão os selados. Não serão aqueles que Deus enviou. Os únicos que vão fazer são as duas testemunhas, mas eles vão fazer flagelos. Eles vão atormentar certas pessoas, certas nações também. E como está em Apocalipse 11, quantas vezes eles quiserem. Então, os selados, eles não vão estar fazendo sinais. Não sei se Deus vai permitir alguma exceção, não sei. Mas quem realmente vai estar fazendo não serão os selados. Serão pessoas contaminadas. E olha só esse nível de dificuldade para pregar o evangelho eterno no meio disso tudo. Enquanto pessoas vão estar fazendo sinais e prodígios, as pessoas se maravilhando, nossa, sim, isso aí é de Deus, aquilo ali é de Deus, eu vi realmente pessoas sendo curadas, isso ou aquilo acontecendo. Mas tudo isso está sendo para engano, não está levando em direção a Deus, mas o oposto a isso, mesmo usando o nome de Deus. Lembra o que o próprio Jesus disse? Muitos naquele dia vão dizer, eu fiz tantas coisas em seu nome, eu profetizei, eu fiz sinais, eu curei, eu fiz milagres, e o próprio Deus falando, eu nunca os conheci. Então isso não é impossível. E como está escrito em Apocalipse, isso vai acontecer, e o próprio Jesus já deixou muito claro isso antes que acontecesse. Isso vai acontecer e é para o engano. Não creiam. Então, o que os selados então vão fazer aqui? Eles vão estar pregando o evangelho eterno. O evangelho simples, porém poderoso, mas não é o que o povo vai querer ouvir. O que eles vão falar então? Aceitai a repreensão do Senhor. Orem, desejem a disciplina do Senhor. Busquem ser repreendidos por ele, para que ele vos trate como pai. Porque, assim como o autor de Hebreus diz que quem está sem correção, do qual todos fazemos parte, então você já não é filho, e sim bastardo. Então, nesse momento da grande tribulação, esse vai ser o tipo de pregação que os selados vão fazer, dizendo exatamente o oposto: aceitai a repreensão do Senhor, aceitai a disciplina do Senhor. Enquanto as pessoas vão achar que as coisas vão melhorar, que vai haver avivamento, e muitas outras coisas, isso realmente vai acontecer. Mas é Deus que está enviando a operação do erro. Eles vão fazer sinais e prodígios, vão fazer curas, vão fazer milagres, porém nada disso vem do Senhor. Porém nada disso é para o bem, é para o engano. E Deus envia essa operação justamente porque, até o momento antes da grande tribulação, deram crédito à mentira. E agora Deus está entregando essas pessoas para a própria mentira, e deixando que elas vão ainda mais fundo. Mas quem é que, tendo ouvidos para ouvir e não para filtrar, vai ouvir a pregação dos selados e vai tentar, não, eu realmente preciso ir para aquela direção. Lembrando que Deus está dando um momento extraordinário. Esse momento da grande tribulação, como está em Amós, nem deveria ocorrer. Mas segundo a intercessão do profeta, Deus está permitindo um período a mais para que as pessoas tenham a chance, mas agora em uma situação muito mais difícil, em que vendo pessoas fazendo sinais e prodígios, sem ler as escrituras e perceber que é isso, exatamente isso que está se cumprindo, o que Jesus disse, e atentar para a pregação dos selados, para o evangelho eterno, então não vai ter mais outro momento. E continuando nessa pregação dos selados, em 1 Coríntios 11:30-32, Paulo diz: Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E essa é a diferença daqueles que, ao soar da primeira trombeta, vão ter seus espíritos tirados e levados para o lugar seguro, porque eles buscaram a disciplina do Senhor antes, para não ser condenado com o mundo. É evidente, se nós formos julgar a nós mesmos,
nenhum de nós seríamos condenados. Então muitas pessoas estão aprovando a si mesmas, dizendo, não, eu sou salvo assim, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu me batizei e eu professei o nome do Senhor publicamente. Mas Jesus também disse que o que sai da boca revela do que o coração está cheio. Porém, tem pessoas em que os lábios estão próximos de Deus, mas o coração está distante. E o que isso quer dizer? Quer dizer que muitos, ao professarem, estão só revelando a falsidade que está no coração. Parece ser verdadeiro, mas só é falsidade. A boca está professando, mas os atos, as obras, negam a Deus. É o contrário. Então é possível sim que você seja batizado, que você tenha professado o nome de Jesus, e ele vai dizer, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do Pai. Não é ficando inerte, mas é fazendo. Em Salmos 50, 16 e 17. Mas ao ímpio, diz Deus, de que te serves repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Isso faz parte da pregação dos selados. E eles vão estar dizendo isso. Do que adianta vocês saberem tudo de cor, falarem tão bonito, porém, rejeitar a disciplina do Senhor, rejeitar as palavras de Deus, como ele disse. E um exemplo interessante que um amigo meu me falou, que ele lembrou de uma oração de um pastor, em que ele, falando a respeito de uma doença que uma pessoa tinha, na intenção de pedir a Deus para a cura dessa pessoa, ele diz que eles não aceitavam, eles rejeitavam aquela doença em nome de Jesus. Porém, e se a doença veio para a disciplina, estariam também rejeitando a disciplina do Senhor? Por que vocês também acham que qualquer mal que nos acontece vem do diabo? Se Deus é o vosso Pai e ele corrige ao filho que ama, o mal também não viria para nós, para nos corrigir, para nos disciplinar? E isso não viria do diabo, isso viria de Deus. Uma coisa estranha, mas que eu li também em relação a José, os seus irmãos venderam José para o Egito. E aí ele passou por tudo aquilo de ser escravo, depois ser preso, depois ser libertado, depois ser feito o governador do Egito. Mesmo sendo muito difícil de perdoar seus irmãos, quando ele se revela a seus irmãos, ele diz, não foram vocês que me venderam ao Egito. Deus me enviou na frente de vocês. E ele me fez como governador do Egito para poder salvar vocês também. E olha só, tudo aquilo que ele passou, aqueles 13 anos de dificuldade, ele reconheceu. Apesar de ser difícil, apesar de ter sido como uma espécie de disciplina, ele reconheceu. Não foram vocês que me venderam para o Egito. Deus me enviou. E usou isso, usou aquele meio para poder fazer isso. Então, muitas coisas que nos acontecem, a gente tem a tendência de rejeitar porque acha que é do diabo. Mas se realmente crescemos em Deus de fato, em que Ele é o Rei sobre todas as coisas, em que nós estamos nos aproximando, querendo ser aperfeiçoados no seu amor, então muitas aflições virão sobre nós, muitas tribulações, tudo isso para promover em nós perseverança. Só que não é uma tribulação, não é uma aflição que vai gerar uma perseverança perfeita. Essa perseverança precisa ter uma ação completa, então podem ser várias. Percebe o motivo pelo qual o apóstolo Paulo ele chega a dizer: eu me alegro nas minhas dificuldades, nas minhas aflições, nos meus açoites, nas minhas prisões, nos meus naufrágios, nos apedrejamentos. Tudo isso faz parte de um caminho em que Deus vai nos aperfeiçoando e abençoando a outros, para que eles possam ver também a nossa fé e seguir esse caminho. Eu sei que a loucura parece estranho, né? Será que isso faz parte do evangelho? Talvez alguns vão estar se perguntando. Mas será que agora o evangelho começa a parecer loucura para você também? Como assim eu me aproximo de Deus pedindo para que Ele me discipline, para que Ele me repreenda, e aí eu serei castigado, eu passarei por aflições, eu passarei por certas dificuldades? Como assim? Não é muito melhor eu buscar o Deus deste século para que Ele me dê coisas, bênçãos, para que eu viva bem nessa terra, para que ao invés de disciplina eu receba bens materiais, para que eu fique confortável aqui, para que eu viva confortável, para que eu planeje meu futuro, para que eu confie nas minhas riquezas, eu faça minha própria previdência, por exemplo? Percebe que é diferente? Um Deus é bem diferente do outro, mas depois do próximo vídeo, eu gostaria de gravar um vídeo falando sobre esse Evangelho Eterno. E vou tentar fazer com que seja um vídeo livre, sem tantos textos aqui. Porque a maioria das coisas eu já falei em vídeos especificamente, mas eu vou tentar fazer e falar de forma mais prática. Voltando aqui ao assunto, em Jeremias 6,14, o que esses falsos líderes, né, vão estar fazendo mesmo? Produzindo sinais e prodígios, milagres e curas? O que eles realmente vão estar fazendo? Também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, mas não há paz. Lembrando que paz, segundo o que o próprio Jesus veio nos dizer, é o Espírito Santo. Quando fala sobre uma aliança de paz que nunca será removida, as pessoas, os judeus principalmente, queriam que quando o Messias chegasse, então haveria paz sobre toda a terra. Não haveriam mais guerras. Apesar disso acontecer no milênio sabático, não é a paz que Deus estava prometendo. E quando Jesus está falando, eu vos envio o Espírito Santo, o Consolador, ele não vai falar sobre si mesmo, mas ao meu respeito, ele fala, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá, ou seja, não é deixar de ter guerras, mas o Espírito Santo, aquele que estava dentro dos santos, e agora pode estar em nós, nos ensinando, nos guiando para o Pai. E lembrando que sobre essa questão da disciplina, eu deixei todos esses textos aqui também. Em Jeremias tem pelo menos 5 passagens que falam sobre essa disciplina do Senhor. E que tudo aquilo que veio e que ainda virá é porque rejeitaram a disciplina de Deus. E agora isso será a pregação dos selados. Não rejeitem a disciplina do Senhor.
em Deuteronômio 8:5, Moisés já falava isso, que assim como um pai corrige o filho, Deus corrige os seus filhos também. Em Jó também tem isso, o próprio Jesus fala isso em Apocalipse 3:19, e sobre esse texto de Hebreus 12, de 4 a 13, está muito melhor explicado sobre esse assunto. Novamente, em Jeremias 8, agora versículo 11 e também 15 e 17. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, mas não há paz. De novo, ele está repetindo a mesma mensagem do capítulo 6. Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. E o tempo de cura, mas veio apenas o terror. Houve-se desde Dan, olha só, a gente vai ver esse estudo a respeito do mês relativo à tribo de Dan, e aqui já está dando um recado também. E o resfolegar dos seus cavalos. A terra toda estremece ao som dos rinchos dos seus ginetes, porque vêm e devoram a terra e tudo que nela existe, a cidade e os seus habitantes. Estou enviando entre vós serpentes, víboras, que ninguém consegue encantar, e elas vos morderão, diz o Senhor. Deus é quem está enviando. Quando se cumprir Apocalipse 12, Satanás, o dragão, a antiga serpente, ela e seus anjos, que estão agora nas regiões celestes, serão expulsos de seus lugares, perderão suas posições nos céus e serão lançados todos aqui na terra. E Deus está falando, elas vos morderão. Em Jeremias 10:22 também diz assim, estão chegando rumores. Olha só, Jesus também falou que havia guerras e também rumores de guerras, né? Um grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma devastação, uma morada de chacais. E essa questão de uma terra do norte, o rei do norte, isso também está escrito lá em Daniel 11. E a gente vai ver também que Dan ficava ao norte. E agora demonstrando um pouco mais como que Apocalipse também está aqui em Jeremias, sobre esse aviso da ameaça que virá, em Jeremias 4, gostaria de pontuar agora esses versículos para ver essa analogia que tem com Apocalipse. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém, lavrai o vosso campo novo e não semeieis entre espinhos. Lembra de quando Jesus diz para não jogarmos pérolas aos porcos? De estarmos falando também sobre o Evangelho Eterno para quem não quer ouvir, quem nessa analogia é um espinho, assim como uma semente cai entre os espinhos e é sufocada, os selados também, eles vão ter que ter esse discernimento sobre onde semear. E ele diz, circuncidai-vos ao Senhor e circuncidai o coração. Em Romanos, o apóstolo Paulo também fala sobre essa questão de ser circunciso de coração. E essa circuncisão tem a ver com a nossa vontade humana, esses nossos desejos carnais, serem mortos, né, serem removidos. Esse é o sentido da circuncisão. Por isso que a circuncisão, quando Deus fala sobre ela, não diz onde deve ser feita, mas fizeram sobre os homens, né? Mas o principal é circuncidar o coração, para que esse mal entranhado em nosso ser seja removido, nós circuncidarmos, para que a nossa vontade seja expelida de nossas vidas. Ou seja, isso também faz parte de esvaziar de si mesmo. Continuando. Ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que a minha ira não se sobrevenha como fogo e arda, sem que ninguém o possa apagar por causa da maldade dos vossos atos. Anunciai em Judá, publicai em Jerusalém, e dizei, tocai a trombeta na terra. E isso não é só os anjos que vão fazer nas regiões celestes, porque como os demônios vão perder suas posições nas regiões celestes, e aí vem a função da trombeta, anunciar quem está longe, né? Mas aqui os selados é eles quem estarão anunciando, ou seja, voz de trombeta. E continua, gritai em alta voz, reuni-vos, entremos nas cidades fortificadas. Isso já faz analogia com a questão de, ao tocar da primeira trombeta, nós saímos aqui dessa terra e ir para a cidade fortificada. Levantai o sinal para Sião, buscai refúgio, não demoreis, porque trago do norte uma calamidade, uma grande destruição. Esse do norte, ou seja, nas regiões celestes, agora vão ser lançados aqui. Deus é quem está trazendo essa destruição. E olha só essa simbologia. Um leão subiu da sua toca, um destruidor de nações. Lembrando que também haverá, além do Abaddon, que será liberto do abismo, haverão ainda 4 anjos que serão libertos para a destruição. Ele já partiu, saiu do seu lugar para arruinar a tua terra, para que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Por isso, vestivos de pano de saco, lamentai e chorai, porque o fogo da ira do Senhor não se desviou de nós. E as 2 testemunhas também vão se vestir de pano de saco, e vão também estar falando isso, lamentai e chorai. Tipo assim, segue o mesmo exemplo que eu, porque a ira do Senhor não vai se desviar de vocês, se vocês não fizerem isso. Então, aqueles que se arrependerem pelas pregações das 2 testemunhas, haverá ainda vindima, então a segunda chance, né? Mas quem não aceitar, então sim, vai ficar para os flagelos e o dia da ira do Senhor. Naquele dia, diz o Senhor, fraquejará o coração do rei e dos seus oficiais. Os sacerdotes ficarão aterrorizados e os profetas perturbados. Então eu disse, Senhor Deus, tu enganastes inteiramente este povo, e Jerusalém, dizendo, tereis paz. Entretanto, a espada já nos fere a garganta. E parece realmente que, será que Deus está enganando todo o povo? Deus fez certas promessas, mas por conta de certas interpretações, negaram o verdadeiro Messias e agora estão caminhando para uma posição de aceitar o falso Messias. E enquanto esse outro Messias vai estar falando sobre paz, não há paz na Terra, não haverá paz na Terra. O que a gente vê em Apocalipse não é paz, é guerra entre nações. Eles podem até estar defendendo Israel, mas haverá guerra entre outras nações. E mesmo isso fazendo parte de um processo de pacificação, como se fosse uma promessa depois de a gente destruir os inimigos de Deus, né? Aqueles que não querem adorar ao Senhor, e aí sim, depois haverá paz. Mas sobre essa espada ferir a garganta, essa analogia, também tem a ver com a fala, de nós estarmos falando. Então, aqueles que irão anunciar, sofrerão, inclusive poderão sofrer a própria morte.
E lembrando aquilo que eu falei, em Daniel 11 fala sobre esse mal que vem do norte. Lá fala mais especificamente. Eu sei que podem falar que isso já se cumpriu e citar exemplos, mas ali também está falando do que vai vir no final. No entanto, que no capítulo seguinte, Daniel pergunta ao anjo o significado das coisas e o anjo fala: você vai morrer, mas as palavras desse livro estão seladas até o tempo do fim. Daniel buscou entender, mas o anjo, naquela vez, não permitiu que ele entendesse. E a gente aqui está achando que entendeu tudo. Será mesmo? E a continuação do texto. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento abrasador, vinda das dunas do deserto, sopra na direção da filha do meu povo, não para peneirar, nem para limpar. Que coisa estranha, né? Um vento que teoricamente seria para nos aliviar, né? Nos trazer alívio de calor. Na verdade, agora vai ser um vento abrasador. Porém, essa parte me parece que não vai ser vinda de Deus, mas dessa serpente, né? Que fará até mesmo fogo descer do céu. Mas o que Deus promete? Um vento mais forte que este virá da minha parte. Olha só, ele vai parecer um Messias e vai parecer que está promovendo uma justiça que os humanos querem, né? Mesmo que venha a ser a morte dos outros, né? Mas Deus está falando, um vento mais forte que esse, ou seja, um fogo que realmente extermina, vai vir da minha parte. E é o dia da ira do Senhor. E continuando, agora eu mesmo pronunciarei juízos contra eles. Vem subindo como nuvens, as suas carruagens são como redemoinho e seus cavalos são mais ligeiros que as águias. Lembra que em Apocalipse 9 fala sobre a quinta trombeta em que o abismo será aberto? E aí vai vir certos seres que parecem que são escorpiões, mas têm asas e tem isso e tem aquilo e são mais velozes. É a mesma analogia sobre essas coisas. E olha o que ele diz. Ai de nós. Na quinta trombeta, ali o anjo diz, esse é o primeiro ai. E como a gente já estava falando desde o vídeo passado, o falso Messias vai promover uma ressurreição, porque ao quarto cavaleiro do Apocalipse, implicitamente, Jesus, que tem as chaves da morte e do inferno, vai entregar a chave do abismo para o anjo, provavelmente aquele anjo chamado Absinto, e que ele vai abrir o poço do abismo, promovendo uma ressurreição. Porém, como está em Daniel 12, é a ressurreição para vergonha. E como aqueles que vão ressuscitar, eles poderiam falar a verdade, esses seres, essas carruagens, né, que serão libertos, esses escorpiões que vão ferir essas pessoas, vão fazer isso para controlar essas pessoas, para que eles não falem, né, a verdade. E a esses que fizerem parte dessa ressurreição para a vergonha, ou seja, pessoas que não morreram no Senhor, é sobre eles que a morte fugirá. Eles terão um desejo ardente de morrer, mas a morte fugirá deles, porque o poço do abismo está aberto. Tipo, se essas pessoas morressem, elas seriam enviadas para o abismo. Mas o abismo está aberto, então não tem como. E lembrando desse primeiro ai, aqui no texto também fala, ai de nós, estamos arruinados. Limpa da maldade o teu coração, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando abrigarás em ti planos malignos? Porque uma voz anuncia desde Dan e proclama a desgraça desde os montes de Efraim. Olha só, essas duas tribos que a gente vai ver aqui também. E tem referência sobre esse mal que vem do norte. E eu lembrei de Daniel 11:36, em que diz, este rei fará segundo a sua vontade e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Deus já determinou essas coisas, e isso será feito. Deus é quem está enviando a operação do erro, para que as pessoas, ali nesse erro, né, ali nesse tipo de tentação, um nível mais alto possível, quem é que vai querer adorar Deus de fato? Mas continuando aqui nesse texto, anunciai isto às nações, proclamai contra Jerusalém. Inimigos vêm de uma terra remota. Eles lançam o seu grito contra as cidades de Judá. Eles a cercam, como guardas que protegem um campo. Parecem que estão protegendo, né, mas estão cercando. Porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu procedimento e os teus atos te trouxeram essas coisas. Lá no final, quando alguns perceberem de onde caíram, vão se revoltar contra essa grande meretriz que fizeram eles caírem, e haverá guerra entre eles mesmo. E a cidade será cercada. Deus não exterminará de todo o povo, como está em profecias aqui também em Jeremias. Mas continuando aqui, Deus continua dizendo, tão amarga é esta tua desgraça, que fere até o coração. Lembrando sobre aquela amargura que o anjo absinto vai promover nessas fontes das águas, né, nessas pessoas que estão dando uma espécie de águas vivas, né, para as pessoas, um alimento espiritual, e que muitos vão morrer por conta dessa amargura. Pois ouvi um grito, como de uma mulher em trabalho de parto, a angústia de quem dá à luz a seu primeiro filho, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos. E o que ela diz? Ai de mim, que desfaleço por causa dos assassinos. O segundo ai, representado aqui. Mas agora, realmente falando sobre os últimos 4 meses, que é o quarto mês, o quinto mês, o sétimo mês e o 10º mês, vamos trazer aqui ensinamentos que os judeus têm em relação a esses meses e quais tribos têm relação com esses meses. Tamuz era o nome de um deus. Isso está escrito em Ezequiel 8:14. Tamuz foi destruído por causa da fúria de Deus contra o povo judeu, que rezava para uma estátua. Por que esse nome foi escolhido para ser o quarto mês do calendário religioso? Coisa estranha, né? Um deus pagão agora está sendo uma referência em um mês judaico. Estranho isso, né? Lembrando que aquela transformação dos jejuns desses 4 meses, Deus não disse que seria ele quem transformaria, mas que essas datas que seriam de julho para a casa de Judá. E a casa de Judá naquela época já estava em idolatria. Então, olha só, esse primeiro mês, o quarto no caso, né, já tem o nome de um deus pagão. A tradução literal de Tamuz é calor, ou seja, verão. Em Salmos 84:11 está escrito que o calor do sol é uma metáfora do poder de Deus.
E curiosamente, em 3 de Tamuz, Josué, que é descendente de Efraim, por seu intermédio o sol parou, e justamente nesse mês. A palavra em hebraico associada ao número 17 é Tov. Lembra de 17 de Tamuz, que é o jejum? Então, Tov significa bom. Olha só, essa data de 17, que é um jejum de tragédias que ocorreram ao longo da história, parece que agora eles estão meio que profetizando que isso será transformado, né, para bom. O valor numérico de Tamuz é 453. Esse número forma a palavra Taguen, que significa proteção ou escudo, e é o que o falso Messias, o filho de José, no caso, virá promover. E uma curiosidade, um cálculo que eu cheguei, se a gente pegar 15 de Ave de 2022, que foi em 12 de agosto de 2022, e somar 453 vezes 6, é só o número 6, né, vai dar em 20 de janeiro de 2030, que é logo depois da ressurreição para a vida, como eu falei no vídeo dos selados. Então lá em janeiro de 2030, que é o mês de Shevat, no dia 15 daquele mês, no calendário judaico, tem o ano novo das árvores, que é a ressurreição para a vida. E qual o sentido associado a esse mês? É o sentido da visão. E o controlador é a mão direita. E, curiosamente, esse Messias, filho de José, é isso que ele vai fazer como uma mão direita agindo, né? Agindo como se fosse uma espécie de proteção, escudo, para os israelitas. A letra associada a esse mês é a letra Shet. O formato da letra Shet é composto de duas letras. São duas formas que fazem essa letra, que é o Vav e o Zain, correspondendo aos 2 meses prévios de Iyar e Sivan. A palavra Tamuz se escreve em hebraico Tam, que significa conectar, consumar. E creio que é isso que o falso Messias, o filho de José, no caso, diferente do filho de Davi, né? Esse filho de José, sendo militar, ele vai consumar, né? Vai fazer algo ali na terra de Israel para que o terceiro grande templo possa ser construído. E isso lá no ano de 2029. Por agora, nesse ano, podem haver promessas, mas a execução mesmo, acho que lá em 2029. A tribo associada a esse mês de Tamuz é de Ruben. Quando Ruben nasceu, Lia disse: Olhe e verás, meu filho. Na Cabalá, a visão, por isso a visão é associada a esse mês, ou revelação, é uma habilidade relacionada ao amor de Deus. Tudo deve ser feito com amor. Esse forte compromisso correspondente à segunda parte do nome de Ruben, Ben, quer dizer filho. Então esse filho de José, no caso, esse falso Messias, né, filho de José, é quem vai fazer isso. É quem vai fazer determinadas coisas, que são necessárias mesmo que seja militarmente. Curiosamente, em Deuteronômio 33:6, Moisés diz: Viva Ruben e não morra. E como tem aquela questão de uma dessas cabeças, né, filho de José, ou filho de Davi, né, sendo o Messias, uma dessas cabeças irá sofrer uma ferida mortal, e que já está profetizado, não vai morrer. A bandeira relacionada a esse mês, a bandeira relacionada a Ruben, ela é de cor vermelha com uma erva. Isso porque, pela história, Ruben levou uma erva para sua mãe Lia quando estava doente, para sarar ela, né? Mas essa cor vermelha representa a queda do homem ou a elevação suprema com a vinda do Messias. E curiosamente, em Apocalipse 6:4 e 12:3, está falando que o segundo cavaleiro, que é o vermelho, e também o dragão, também é da cor vermelha. Então, em 29 de junho de 2029, que é 17 de Tamuz, imagino que seria o início da desocupação do Domo da Rocha, que é o lugar mais sagrado, onde que ali é que deve ser construído o terceiro grande templo, sendo ele produzido pelo esse Messias filho de José, um militar. Porque o Messias filho de Davi ainda não recebeu o reino, ele vai receber. E na política atual, você pode ver que uma pessoa que não tem poder, né, não tem nenhum comando por eleição, né, lá nos Estados Unidos, por exemplo, está atuando ali nos países árabes. Mas voltando ao assunto aqui, lembrando dessa letra Shet, que significa conectar, consumar, no livro de Obadias, a letra Shet é usada com o sentido de quebrar o forte, Obadias 1:9. Outra tradução de Shet é de acender fogo. E lembrando que como em Apocalipse 9:18 a 20, em Apocalipse 13:13, também fala sobre esses flagelos que serão promovidos por esses demônios, que é trazendo fogo. Então tem essa questão também. Então tem isso relacionado também com esse mês. Não quer dizer que certas coisas vão acontecer nesse mês especificamente, mas a partir daqui, esse Messias confirmado aqui, né, Messias filho de José, ele vai ajudar a promover isso em outro mês, mas a gente vai ver isso mais à frente. Agora falando sobre o quinto mês, que é o mês de Av, a tribo relacionada é Simeão. O nome Av literalmente significa pai. Olha só a conexão que vai haver com esse Messias, esse falso Messias, filho de Davi, nesse mês de Av, que tem esse significado de pai. Então, Av é derivado do radical que significa querer ou desejar. Uma tradução de Menachem Av é ser consolado por nosso pai, Deus. Para que aconteça a redenção final, devemos corrigir os nossos erros, mostrando amor incondicional ao próximo, como enfatizava Arão em seus ensinamentos, em 1º de Av. Em 1º de Av, Arão, o sumo sacerdote, irmão de Moisés, faleceu. O nome de Arão vem da palavra grávida. E como já tinha falado antes, do mês de Av de 2029 até Adar 2 de 2030, haverá 9 meses. Então ali já se inicia algo, né? Muito importante. O valor numérico de Menachem é 138, que é igual à palavra Tissemar, um dos nomes do Messias. E Av é igual a 3, que corresponde à palavra Assaká, que indica força, permanência e estabilidade. O primeiro dia de Páscoa e 9 de Av sempre caem no mesmo dia da semana. Olha a curiosidade, porque mesmo tendo um mês a mais, em alguns anos,
Esses dias, que é o primeiro dia de Páscoa e 9 de Ave, sempre cai no mesmo dia da semana. Quando o Messias se revelar, esse dia sombrio será transformado em uma comemoração jubilosa, assim como a Páscoa é época de redenção. Tisha B'Av, que é o jejum de 9 de Ave, será a época de libertação. Então, olha só, desde 17 de Tammuz, iniciando uma espécie de desocupação, mesmo que talvez seja inicialmente de forma pacífica, talvez haverá um atrito nesse período e algo vai acontecer no mês de Ave, mas faz parte do engano. Com o ensinamento de nossos sábios de que Mashiach, ou seja, o Messias, nasce em 9 de Ave, a alma de Mashiach que vem para redimir Israel de seu estado de exílio, tanto físico quanto espiritual. Após seu nascimento em 9 de Ave, ele se revela a sua noiva e se compromete com ela em 15 de Ave. E eu vou deixar o site disponibilizado aqui também. E olha o que eu achei muito interessante. O mês de Ave, este é o segredo da gravidez e o nascimento do Messias, a partir do dia 1º. Lembra que Arão morreu no dia 1º, né, de Ave? E o início da gravidez de 9 dias, até 9 de Ave, seu nascimento. Ou seja, é como se fosse uma espécie de gravidez muito rápida, né? Do dia 1º de Ave até o dia 9. E ele nasceria no dia 9 de Ave. Olha só, em 9 dias. Satanás recebeu 9 pedras. E agora com esse número 9 também, algo está se revelando. Então, ele muito bem poderia receber a ferida mortal no dia 1º, enquanto estiver tendo essa desocupação do Dom da Rocha, por exemplo. E aí receber algum tipo de disparo, não sei. Em 9 de Ave, ele seria curado dessa ferida mortal, e aí, como eles creem que o Messias não morre, então eles vão se jubilar com isso, porque ele que estava tanto querendo a reconstrução do templo agora, que parecia que ele iria morrer, ele volta à vida de forma surpreendente, essa ferida é curada. Ou seja, é como se ali ele estivesse nascendo de novo, né? É como se a alma do Messias eterna se unisse ao corpo dele. E, então, se une completamente com a consciência do povo em 15 de Ave. É como se houvesse esse casamento, né, no dia 15 de Ave. O que os judeus creem? Que a festa de Shavuot, que é a outorga da Torá, que é o mesmo dia da festa de Pentecostes, como o cristianismo conhece, ali, quando Deus otorgou a lei através de Moisés ao povo, é como se ali fosse o noivado. E 15 de Ave seria o casamento. Então, o Messias ali, para eles, vai nascer no dia 9 e no dia 15 vai ver essa união. Mas não é uma união física, mas de consciência. E aí eu imagino que também, em 15 de Ave, seriam os lançamentos dos fundamentos do terceiro grande templo e o comprometimento de finalizar em poucos dias. A gente já ouviu, não sei se todos já ouviram, né? Em que para a reconstrução do terceiro grande templo já está tudo pronto. É só desocupar aquele local que talvez em 60 dias ou menos já consegue reconstruir. Até porque o básico do básico do básico para poder ter as celebrações é um local pequeno, não é tão grande assim, mas envolve um trabalho pesado. Mas ainda assim poderia ser reconstruído em menos de 60 dias. E continuando, a tribo vinculada a esse mês é de Simeão. Quando Lia deu à luz a Simeão, disse: Deus ouviu as minhas preces. A raiz da palavra Shimon é Shema, que significa ouvir. Então o sentido relacionado a esse mês é o ouvir. E olha só que curiosidade também, né? Eu acho que não está aqui no texto, mas por muitas vezes, através de Moisés, Deus fala ao povo: ouve, ó Israel, atenta às minhas palavras, ouve. E naquele momento, nesse mês, vai haver isso de novo. E a bandeira de Simeão é da cor verde, que lembra doença. Olha só o vínculo com essa ferida mortal, né? E nessa bandeira tem um emblema de Siquém, que é uma lembrança de como Simeão defendeu a dignidade de sua irmã Diná, que está escrito em Gênesis 34, e que também tem uma relação com Dan, e que também tem uma analogia para esse final aqui, mas eu não vou trazer. Simeão personifica o temor a Deus. E para quem não conhece a história de Diná, ela também sendo filha de Israel, ela foi violentada, né, por um príncipe de Siquém. E então Simeão e Levi, eles planejaram uma espécie de vingança com falsas promessas, mas que no final eles aniquilaram as pessoas daquela cidade. E também tomaram, né, os despojos como se fosse despojos de guerra, né? Tudo isso por essa violência que fizeram contra Diná. Em Josué 24, o líder Josué convocou todas as tribos para Siquém para renovar a aliança com Deus. Ou seja, essa cidade de Siquém também é importante. Em alguns momentos o tabernáculo também ficou nessa cidade. A letra associada a esse mês é de Tet, que alude a Tit, que significa barro, e simboliza a terra, de onde o homem foi criado e para onde retornará. E olha só essa alusão também com esse falso Messias que vai ter essa ferida curada, né? Ele é feito de barro, mas ele vai se unir a essa alma do Messias eterna, né? E nunca mais vai morrer. Mas ainda assim é feito de barro. Tet alude a um versículo em Isaías 14:23, que diz: Deus varrerá com vassoura e erradicará. Lembrando que a tradução texto hebraico é um pouco diferente do que nós temos. E isso lembra o poder de Deus de destruir qualquer coisa que vai contra a sua vontade. Lembra daquela promessa que está em Apocalipse, que aqueles que não adorarem a besta, ele vai fazer com que as pessoas morram, né? E até descendo fogo do céu para matar essas pessoas. E vai ser dado fôlego de vida à imagem da besta para fazer essas coisas, como se tivesse uma consciência independente. O valor numérico da letra Tet é 9. Olha só essa alusão também com 9 de novo, né? Além de aludir com 9 de Ave, também alude àquelas 9 pedras que Satanás recebe. E também é associado com essa gravidez que tem 9 meses, né? Ou seja, dali, no mês de Ave de 2029 até Adar 2 de 2030, haverá 9 meses. 9 meses de trabalho de parto. Ou seja, até ali, mês de Ave, talvez, em Tammuz, podem não haver tantas guerras como a gente estava imaginando. As coisas vão melhorar em muitos aspectos. Humanamente falando, muitas coisas vão melhorar, porque é o governo do falso Messias em andamento. Mas tudo isso vai passar por dores de parto e vai culminar lá em março de 2030.
O signo vinculado a esse mês de Ave é o leão, e o leão simboliza o poder suprarracional da vontade divina. Olha só essa associação, hein? A manifestação inicial da vontade de Deus para destruir o templo, na verdade, foi puramente pelo mérito da reconstrução para toda a eternidade. O que isso quer dizer? Deus é que ordenou, né, a destruição do primeiro e do segundo grande templo em 9 de Ave, mas, apesar disso ser algo muito duro, né, de receber, está também dando o mérito de que nesse próximo templo, né, nesse terceiro templo, vai durar eternamente, nunca mais será destruído. E é nisso que eles creem. Outra curiosidade é que a gematria de leão, da palavra que é leão, tem um valor numérico de 216. E 216 é a mesma coisa de 3 vezes 72. E a palavra 72 é igual à palavra bondade, que é Hesed. E 3 vezes Hesed corresponde à construção de todos os 3 templos, que estão todos contidos e encontram sua consumação eterna no terceiro templo, para ser reconstruído brevemente nos dias de Mashiach, em nossos dias por Messias. Lembrando que essa reconstrução vai durar poucos dias, vai ser breve mesmo. Por esse motivo, o leão aparece à direita, no lugar de Hesed, na carruagem divina, em Ezequiel 1:10. Lembrando que tudo isso que eu estou trazendo aqui de informação é um estudo judaico. Em Amós 3:8 diz assim: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Eles associam esse mês também com esse versículo. Mas a gente sabe que isso se trata lá do dia da vingança do nosso Deus, em que aquela profecia em que o Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre toda a carne e todos vão profetizar, se trata do milênio sabático judaico, e não dos nossos dias, porque é sobre toda a carne que isso será feito. Todos os judeus, no caso, né? Em Apocalipse 13:4 diz: e adoraram o dragão porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a esta? Quem pode pelejar contra ela? E relembrando, a ferida mortal sobre esse Messias seria no primeiro de Ave, talvez devido à retaliação da desocupação para a reconstrução do terceiro grande templo, e o nascimento, né, essa cura, seria em 9 de Ave. E esse nascer quer dizer que o Messias não irá morrer jamais, na visão judaica. E uma analogia com Ezequiel 20:1-3. No quinto mês, aos 10 dias, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar ao Senhor. E como isso se encaixa aqui? Se ele recebe a ferida mortal em 1º de Ave, e ele tem a cura em 9 de Ave, e o pessoal se maravilha tanto com isso, como está em Apocalipse, no dia 10, ou seja, no dia seguinte, os anciãos, ou seja, os sábios, né, dessa época, de 2029, vão se achegar ao Senhor, a esse Messias, para se consultar. E em 15 de Ave, ele se comprometeria e se uniria em consciência com Israel para a reconstrução do terceiro templo, provavelmente já lançando os fundamentos da casa. E também fazendo uma analogia com Jeremias 52:12-13, de como a retaliação de Nabucodonosor se deu nesse dia e como que isso seria transformado no futuro, né? Ou seja, um efeito espelho, né? E como um efeito espelho, Nabucodonosor chegou em Jerusalém e queimou a casa do Senhor, como também todas as casas de Jerusalém, e entregou às chamas edifícios importantes. Agora, aqui seria o oposto a isso. Então, a partir do dia 10, já se iniciaria esse planejamento e no dia 15 esse fundamento, né? Continuando ainda no mês de Ave, Simeão, que é a tribo relacionada a esse mês, foi a única tribo que Moisés não abençoou explicitamente no final da Torá. Isso é uma curiosidade muito importante. Isso se deveu à sua frustração com a tribo de Shimon, que é Simeão, devido a seu envolvimento, mais que todas as outras tribos, no pecado de Peor, a prostituição com mulheres estrangeiras que resultou em idolatria. E por que isso aconteceu? Balaão, que havia sido contratado, né? Lembrando que Balaão era um profeta de Deus, mas ele foi contratado para amaldiçoar Israel, porém chegando lá, ele só fala o que Deus ordena ele falar, e em todas as vezes ele abençoa Israel. Porém, como insistiram muito com ele, então ele dá um conselho de como fazer com que os filhos de Israel caíssem. Então, mulheres daquele povoado foram enviados para que eles tivessem relação, e não só isso, mas com que alguns israelitas acabassem adorando os deuses daquelas mulheres, ou seja, entraram em idolatria. E a tribo de Simeão, nesse caso, foi a que mais se envolveu nesse dia, nesse pecado. E a gente vai ver mais pra frente que a tribo de Dan, ao longo da história, foi a tribo que mais se envolveu com idolatria. Mas nesse caso específico, Simeão foi a que mais se envolveu nesse pecado de Peor. O nome de Simeão se divide em duas palavras que escrevem Sham e Avon. Avon é estranho, né? E o que isso significa? Existe iniquidade. A palavra Avon, que significa pecado, permuta-se para grafar a nave, que é humilde. E olha só, em 2 Tessalonicenses 2:3, apóstolo Paulo que a destruição não vai vir se esse homem da iniquidade não for revelado. Homem da iniquidade. E olha só o significado separado, né? Quando se divide Simeão em duas partes, existe iniquidade. E ali está sendo revelado esse homem da iniquidade, mesmo ele parecendo ser humilde. O nome Simeão se transforma no mês de Ave, de existe iniquidade, Shan Avon, em existe humildade. Olha só a perversão, né? Era para ser iniquidade, mas eles vão interpretar como sendo existe humildade nesse Messias aí, né? Ou seja, uma falsa humildade. Num certo sentido, Moisés, que é da tribo de Levi, era mais proximamente relacionada em espírito a Simeão que a qualquer outra tribo. Como Jacó tinha profetizado em Gênesis 49:5, ele dá essa ênfase. Simeão e Levi são irmãos. Eles têm mais irmãos, né? Mas por isso que ele dá essa ênfase. Simeão e Levi são irmãos. Lembrando que Levi tem a ver com a tribo de levitas e sacerdotes, isso um sacerdote, e Simeão também. Em Tamuz tem a revelação do Messias filho de José, agora do Messias filho de Davi, e talvez esse falso profeta que vai curar, né, esse Messias, vai promover essa cura.
Continuando aqui, a degeneração do poder de Simeão leva à destruição do templo. A retificação e elevação daquele mesmo poder provoca a eterna reconstrução do templo, porque os judeus também creem em algo semelhante a isso, né? Quando você tem um poder enorme que vem de Deus, você tanto pode destruir para o mal, mas também pode reconstruir ou reconstruir para o bem. Você tem o poder de fazer as duas coisas, depende da aplicação disso. Claro que, como ocorreu ao longo da história, foi por meio de idolatria, de pecado. E depois, agora no final, eles acreditam que será exatamente o oposto a isso. O poder no mês de Av, o mês da aparente destruição, é para ouvir a mensagem falada pelo mês de Nissan, o mês da redenção. O mês de Nissan, o sentido relacionado ao mês de Nissan, é o da fala, ou seja, vai ter essa integração, né? Em Nissan de 2029, o Messias já vai estar falando algo. E agora, no mês de Av, eles vão ter que prestar atenção para ouvir. E isso faz parte dessa integração do primeiro e mais importante poder de Israel, que é a liderança. Deus escolheu de fato Israel para herdar esse mundo e reinar sobre ele. E aqui, no caso, isso levaria esse falar e ouvir a essa consciência do povo judeu. E lembrando esse fato que a tribo de Simeão foi a única tribo que Moisés não abençoou explicitamente, embora Moisés não abençoasse explicitamente Simeão, os sábios ensinam que ele aludiu indiretamente na primeira palavra de sua bênção a Judá. Pessoal, essa relação com Judá, né? Como a gente falou, essa relação de falar, que é o mês de Nissan, e é o mês de Av, que é o de ouvir. Judá é Nissan e o mês de Av é Simeão. E o que ele diz em Deuteronômio 33:7? Ouve, Deus, a voz de Judá. E eu não sei se pode dar um duplo sentido aqui, como se Deus estivesse falando por meio da tribo de Judá, ou se o próprio Deus estaria na tribo de Judá ali, não sei. Porém, esta frase complementa o versículo Ouve, ó Israel, e na gematria, ouve Deus a voz de Judá, é igual a 602, e esse valor é igual a 7 vezes 86. E se não me engano, o Elohim é o nome de Deus, que tem esse valor numérico de 86. Ouve, ó Israel, tem um valor numérico de 1118, que é igual a 13 vezes 86. Lembrando do vídeo passado sobre esse significado número 13 e sobre o ser um. Ouve, ó Israel, Deus é um, também tem a ver com isso. Na divisão da terra de Israel, entre as 12 tribos, Simeão herdou sua porção dentro da porção maior de Judá. É a única tribo que aconteceu isso. Simeão, de alguma forma, estava dentro da porção de terra de Judá. Olha só, esse Messias, apesar de ser aparentemente da tribo de Judá, mas também como se fosse da tribo de Simeão ali dentro de Judá, né? Um dentro do outro. Este é o único exemplo em que uma tribo herda sua porção dentro de outra. E olha os ensinamentos que isso está nos trazendo agora. E como eu tinha passado sobre o dia da ira poder ser em 18 de março de 2030, que é Adar 2, Purim de Adar 2, pegando essa data menos 354 dias, vai dar em 29 de março de 2029. E 29 de março de 2029 é a Páscoa, ou seja, é como se fosse a última Páscoa. E por que esse valor 354? Se formos somar todos os dias, todos os períodos que aparecem ali sobre o dilúvio, vai dar essa soma. Tipo, choveu por 40 dias, é uma coisa. As águas prevaleceram por 150 dias, toma mais 150. As águas começaram a minguar 150 dias, toma mais 150 dias. Passou tanto tempo, Noé soltou o corvo, uma coisa. Passou tanto tempo, Noé soltou a pomba. Quando se soma tudo isso, dá 354. E lembrando que foi Jesus quem disse que os últimos dias será como nos dias de Noé. Então, tudo que houve ali no dilúvio nos traz ensinamento para o final. E isso nos mínimos detalhes também. Não é simplesmente uma alegoria muito simplista. Outra curiosidade, quando os dois nomes Simeão e Judá são adicionados um ao outro, ou seja, o valor de 466 mais 30 vai dar 496, que é igual à palavra Malchut, que significa reino, ou seja, como se ali já tivesse sendo formado, né, um rei. Ele ainda não recebe poder de ser rei, né, mas ele vai receber em breve, apesar de que ele já vai começar a agir como se fosse. Assim aprendemos que o reino de Judá depende da presença e parceria de Simeão. E é isso que a gente vê em Apocalipse 13, 11 e 12, que está escrito: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta, na sua presença. Olha só, essa parceria de um com o outro, né? Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. E também fazendo uma analogia com Esdras 7, de 8 a 10, Esdras fala ali sobre esse quinto mês, também sobre esse primeiro dia do quinto mês, em que ele chega a Jerusalém para fazer essa boa obra de Deus. Ele chega empenhado nisso. E como a gente está trazendo aqui, nesse primeiro dia desse mês, ele recebe essa ferida mortal, esse falso Messias. E, semelhantemente a Esdras, Esdras ali ele tinha disposto no coração cumprir toda a lei do Senhor e ensinar a Israel todos os seus estatutos e juízos. E esse falso Messias também vai estar com esse empenho, aparentemente, mas com falsidade, né? E como Deus também já revelou em Apocalipse 17, Deus vai permitir que eles realizem o que está em seu coração, porque foi o próprio Deus que incutiu isso no coração deles. E agora falando sobre o mês 7, que é o mês de Tishrei, a Torá se refere a Tishrei como Hakadosh HaShevi'i, que significa o sétimo mês. A palavra Shevi'i tem uma segunda interpretação que vem da palavra Sová, que significa cheio e repleto. Ou seja, é um mês que tem muitos significados e realmente tem muita coisa ao longo da história relacionada ao mês de Tishrei. Lembrando que ele é o primeiro mês do ano cívico, enquanto Nissan é o primeiro mês religioso. Então, os dois têm uma relação com o outro. Em aramaico, Tishrei significa liberar. Eu olhei uma frase de um sábio judeu: Deus nos libera de nossas dívidas adquiridas ao longo do ano e perdoa as nossas transgressões. Quando nos arrependemos, Deus nos libera da punição de nossos pecados.
Isso tudo porque no mês de Tishrei, no 10º dia, tem a solenidade que é Yom Kippur, quando os hebreus pecaram com bezerro de ouro, Moisés intercedeu por eles. E quando Moisés retornou dos céus, né, em 10 de Tishrei, ele retornou com essa notícia: Deus perdoou vocês. E também esse mês representa uma libertação espiritual por conta disso. Em Tishrei, a alma se liberta de todas as restrições e chega ao seu destino. O que me faz lembrar, será que nesse mês já vai começar a falar sobre a marca, que transcende a consciência das pessoas, né? Lembra daquela profecia em que, quando o Messias vier, o conhecimento de Deus será tão abundante assim como as águas cobrem o mar. Lembrando que as águas têm referência ao mês de Reshivan e o mar representa Israel. Então, esse conhecimento de Deus vai estar sobre todo Israel. Eles vão querer transcender, obviamente, né, para aprender mais de Deus. E agora, crendo que existe o Messias diante deles. E olha só uma coisa interessante. Existe uma diferença da palavra escrever para inscrever. Em 10 de Tishrei, quando Moisés desceu com o segundo conjunto de tábuas da lei, a lei ali nessas tábuas estavam inscritas. Porque, diferente de quando você escreve em algo, tipo um papel, você pode apagar. Quando você inscreve em uma pedra, por exemplo, você não consegue apagar aquela mensagem, a não ser que você quebre a própria pedra, como Moisés fez com o primeiro conjunto de pedras. Isso me faz de novo lembrar dessa marca, que será implantada na testa ou na mão direita. Ou seja, algo físico, né? Inscrito. Alguns chegam a interpretar que isso não seria fisicamente, mas espiritualmente, com novos mandamentos, novas leis, abandonando a antiga aliança. Mas eu não sei se isso realmente pode ser fisicamente, uma união de tecnologia com algo realmente no corpo das pessoas. Porque, não sei se vocês acompanham alguns rabinos também, mas eles olham para a IA, né, a inteligência artificial, e acham isso bom, porque nos auxilia em muitas coisas. Realmente nos auxilia em muitas coisas. Mas quando a gente vê profecias como em Apocalipse, a gente percebe que a essa inteligência artificial, é o que tudo dá a entender, né, essa imagem da besta, será dada fôlego de vida. E assim como a gente tem visto várias mensagens, mesmo que parecem ser só ficção científica, uma teoria da conspiração, mas isso realmente pode se voltar contra a humanidade, com uma má intenção. No caso do falso Messias usando essa ferramenta, para que quem não quer adorar a Deus, quem não quer aceitar essa aliança, então pode até vir a ser morto, né? E como eu também já tinha trazido, 1º de Tishrei é o ano novo do calendário cívico, sendo que está relacionado ao 6º dia da criação, onde foi o dia em que o homem foi criado. Os judeus creem que Adão reuniu todas as formas de vida que ali havia e proclamou Deus Todo-Poderoso como Rei do Universo, coroando a Deus nesse dia, 1º de Tishrei. E eles também têm esse costume, também coroamos Deus, nosso Rei, todos os anos nesse dia. Será que ali vão coroar esse falso Messias em 1º de Tishrei? Lembrando que talvez ele não comece a exercer seu poder sobre outras nações nesse dia, mas os judeus começam a coroar ele nesse mês. Em Sukkot, que é a festa do Tabernáculos, ela começa em 14 de Tishrei. Alguns consideram o dia 15, né? Onde eles começam a dormir em barracas de fato. Quando Deus ordena eles a viverem uma morada temporária, o que me faz lembrar desse corpo também. Esse corpo aqui, ao longo das escrituras, também é comparado com um tabernáculo. Não é simplesmente um templo, né? Mas tabernáculo, e em algumas outras traduções, também é barracas. Então, é como se esse corpo aqui fosse uma tenda. Fazendo essa analogia, Deus ordena que eles durmam em barracas por 7 dias, para lembrar dos 40 anos que eles andaram pelo deserto, que eles são peregrinos nessa terra. Nós também somos. E a curiosidade é que é por 7 dias. E segundo o judaísmo, assim como o Shabat, né, que é o sábado, é o 7º dia, também existe o 7º mês, que no caso aqui é o Tishrei. Também haverá o milênio de número 7, o milênio sabático judaico. Quando findar esse período de 7 anos, e aí sim, não vai haver mais judeu ou grego, diante de Deus seremos todos um só rebanho. Então essa casa temporária também tem uma data final, né, o final desse milênio sabático judaico. Porque, como a gente já falou também, haverá ressurreição para a vergonha, e esses que vão continuar depois do dia da ira vão ter que aprender com os judeus, que serão eleitos novamente aqui, a como adorar a Deus, e ano após ano subir para aquela cidade celestial para apresentar suas ofertas, né? E como também está prometido, quem não subir, Deus não fará a chuva descer sobre essas pessoas. E a chuva representa o Espírito Santo. Como Satanás ficará preso por esses 1000 anos, então não haverá desculpas. Se em 1000 anos não aprenderem a servir a Deus sem a influência do diabo, então não há mais reparação para essas pessoas. Realmente não serão inscritas no livro da vida. Mas olha só uma curiosidade. O 8º dia de Sukkot, que é essa festa dos tabernáculos, é chamado de Shemini Atzeret. Eu acho que é assim que fala. E os judeus acreditam que Deus reservou essa data em específico para celebrar exclusivamente com o povo judeu. Então, em Levítico 23, 36 e 39. Vai ser uma festa exclusiva para os judeus. O dia, no caso, é 22 de Tishrei. E como eu tinha falado agora há pouco, em que talvez em 15 de Av começa o início, né? Se dá o início da construção do 3º grande templo, pode ser que em Tishrei já se inaugura, já se começam certas festas para essa inauguração. Em Tishrei começa o período chamado Tekufá, que é do outono, cujos 3 meses, Tishrei, Eshivan e Kislev, correspondem às 3 tribos do acampamento de Efraim, Manassés e Benjamim. Essas 3 tribos, quando eles habitavam no deserto, se situavam ao oeste, ou seja, o oposto ao sol, né? Em posições opostas.
Lembrando também que em Números 29:7 fala sobre uma santa convocação, que é 10 de Tishrei, que é Yom Kippur, o dia do perdão, em que Deus diz: nenhuma obra fareis, nenhuma obra servis, ou seja, nenhuma obra humana. E eu fico lembrando sobre o que dizem hoje em dia, né, sobre esse grande reset, em que a inteligência artificial vai fazer tantas coisas e também vão haver tantos robôs, que pode chegar em um momento em que, para as pessoas não passarem fome, haveria um salário universal, e quem iria trabalhar mesmo seriam essas máquinas. E quem aceitar essa marca, né, essa nova ordem mundial, então poderia comercializar, poderia comprar e vender, se alimentar, no caso, né? Quem não tiver, quem não receber essa marca, não recebe. E também não pode comercializar nada. Outra curiosidade é que Tishrei começa os 6 meses, que eles chamam de inverno, e correspondem a 6 níveis de luz refletida. No serviço divino, seria o despertar vindo de baixo. Olha só, isso aqui é uma frase que está nesse site também. Eu achei muito curioso, em que está falando de 6 níveis. Lembra que a gente tinha falado de 5 níveis de alma, e agora parece que estaria surgindo a sexta, né? O sexto nível de alma. Porém, é algo que vem de baixo para cima, não vem de cima, ou seja, de Deus, né? Continuando ainda nesse mês, o primeiro grande templo ele foi inaugurado em Tishrei, está em 1 Reis 8:1-2, por Salomão. E isso teria sido no dia 8º, né, no dia 8 de Tishrei, estaria no versículo 66 de 1 Reis 8. E relembrando que Salomão teria terminado a edificação em 1º de Rechivan do ano anterior, mas esperado 11 meses, ou seja, o número 11, né, para poder inaugurar em Tishrei, em 8 de Tishrei. Existe um motivo muito importante para ele ter esperado 11 meses de algo tão grande para poder ser inaugurado especificamente nesse dia. O mês de Tishrei destaca 3 elementos fundamentais: aceitar Deus como nosso rei, retornar a Deus, que é o arrependimento, e reconhecer a importância da Torá, sua lei. Esses princípios são associados à tribo de Efraim. Então, a tribo desse mês é Efraim. Quando nasceu Efraim, José disse: Deus me fez multiplicar na terra de meu sofrimento. E os judeus creem que neutralizar a negatividade é um processo parecido com fazer o retorno, o arrependimento. No Talmud, a Torá oral conta que José saiu da prisão em Rosh Hashanah, que seria o seguinte: ele saiu da prisão no dia 1º de Tishrei. Na analogia que a gente está fazendo aqui, quando Jesus fala em Apocalipse 2:10, para não se preocuparem, falando para os selados, e alguns deles ficaram presos por 10 dias, seria agora exatamente o oposto. No dia 1º de Tishrei, eles ficariam presos, a partir do dia 1º de Tishrei, até o 10º dia. Eu não sei se haverá uma falsa misericórdia, ou se a misericórdia deles seria fazer com que essas pessoas morressem. Não seriam todos os selados, mas alguns deles. Mas continuando, Jacó teve uma visão que de Efraim descenderia o líder que levaria os judeus a Israel e lhes ensinaria a Torá. Por isso Efraim tinha prioridade em relação a seu irmão mais velho. Isso está em Gênesis 48:13-19. Josué, que é descendente de Efraim, era como um rei. Josué, rei e professor de Torá, reflete o espírito do mês de Tishrei, época que aceitamos a soberania de Deus e reforçamos nosso compromisso para com a Torá. A bandeira de Efraim, ela é preta com a figura de um touro. E olha só que coisa interessante, né? Esse touro lembra justamente esse bezerro de ouro. Bezerro é o estágio jovem e o touro é o estágio adulto. E lembra também nesse mês, porque foi nesse mês que aquele pecado do bezerro de ouro foi perdoado. Mas olha só, agora a figura é de um touro. E mesmo o touro trazendo algumas outras analogias e outros significados, lembra justamente aquele bezerro que era pequeno, era jovem, mas agora está vindo como adulto, como forte, né? A cor preta era símbolo da dor e miséria de José. O touro era símbolo da força de sua tribo para conquistar a terra sob o comando de Josué. Mas lembra disso que agora eu estou trazendo, essa analogia com o bezerro de ouro, mas agora é o touro, né? Ele se apresentando como uma forma adulta. As 3 primeiras palavras de Tishrei, em ordem inversa, são as 3 últimas letras do alfabeto hebraico, do final para o começo. E olha só, Tishrei é o 7º mês. Fazendo analogia com essa informação, em contagem regressiva, de Tishrei até Adar 2 de 2030, haverá 7 meses. Então, tem um significado oculto nisso também. Permutando Tishrei, temos Reishit, que significa princípio. Então ali, aquele falso Messias vai ter um princípio de algo, né? Além de ter inaugurado o terceiro grande templo, algo está tendo início ali. E a letra associada a esse mês é a letra Lamed, que é a 12ª letra do alfabeto hebraico. Olha só o 12º, essa relação, né? 12 discípulos, mas agora tem essa 12ª letra, que significa ensinar e também aprender. Lembra de Esdras e também de Josué, que estava ensinando o povo as leis? Agora haverá um outro que ensinará outras coisas. A segunda tradução vem das palavras Almad Rabakar, que significa um professor do gado. Eu acho que eu nem preciso comentar, né? O objeto que incita o gado a andar é chamado de Malmad, em hebraico. A palavra Lamed é a mais alta do alfabeto, um símbolo da majestade de Deus, o Rei dos Reis. E segundo algumas interpretações do cristianismo também, Jesus teria nascido em 14 de Tishrei, ou seja, na festa de tabernáculos. Por isso que essa festa também será perpetuada no milênio sabático judaico. O valor numérico de Lamed é igual a 30. E qual a relação que esse 30 tem? José, ele se apresentou a Faraó tendo 30 anos de idade, e ali ele virou governador do Egito. Davi se tornou rei aos 30 anos de idade. O início de ministério de Jesus foi quase aos 30, foi 29,5. Lembrando que o ministério de Jesus também foram 3 anos e meio. A última palavra da Torá é Israel, que termina com Lamed. É a última letra cujo formato ascende acima do limite superior. Lembra que a gente viu uma outra letra que vai até o nível inferior? Essa aqui agora vai até o nível superior.
o que me fez lembrar de Isaías 14, 13 a 14, de Satanás falando: subirei acima ao céu, acima das estrelas, e serei semelhante ao Altíssimo, o que não vai acontecer. Porém, o nome de Deus começa com Yud, aquele tetragrama, que é a menor e a mais humilde das letras, que transmite a realeza. O atributo associado ao mês de Tishrei é intimidade, conceito próximo à tradução do nome de Efraim, que significa multiplicar. Foi isso que José disse quando Efraim nasceu: Deus me fez multiplicar na terra do meu sofrimento. O sentido associado a esse mês é o tato, palavra cognata, a palavra usada para referir a relações conjugais. E olha só a curiosidade, em Apocalipse 17, versículo 6, fala sobre aquela grande meretriz que faz os povos se prostituírem. O versículo que corresponde a esse mês é: e os oficiais do faraó viram Sarai, que era a esposa de Arão, Abraão e Sara, em Gênesis 12, 15. E o que fala nessa passagem? Quando os oficiais de Faraó viram Sara, eles raptaram ela para levar até Faraó e Faraó fazer dela sua esposa, ou concubina, não lembro. E fazendo associação com os selados, é nesse período de tempo, esse mês, que eles serão presos por 10 dias. Justamente a esposa. O signo relacionado a esse mês de Tishrei é o de Libra. E em Apocalipse 6:5 fala sobre o cavaleiro que tem uma balança nas mãos. E Libra tem essa representação. Osnaim significa balança, deriva de Osnaim, que é ouvidos. E assim como em ave, que tem associação com o sentido de ouvir, ouve, ó Israel, aqui em Tishrei, lembranças da palavra de Jesus, as cartas às igrejas de Apocalipse é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque tudo que será dito é para o engano. Mas quem é que vai ouvir a palavra de Deus de fato e atender à vontade divina? E lembrando sobre esse corpo ser representado pelo tabernáculo, em 2 Coríntios 5, 1 a 4, o apóstolo Paulo fala isso. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando para sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. O que também lembra da mensagem de Jesus em Apocalipse 16:15. Bem-aventurado aquele que não foi encontrado nu, para que a sua vergonha não seja exposta. Mas também fazendo essa associação com os selados que serão presos, e mesmo que sejam mortos, tem essa promessa que o apóstolo Paulo nos dá, que mesmo que esse tabernáculo se desfizer, sabemos que temos da parte de Deus um edifício, uma casa feita não por mãos humanas, mas que ela é eterna e está nos céus. E eu não sei por que algumas pessoas creem que a gente aqui, a igreja, vai herdar a terra e não os céus, porque a Nova Jerusalém desce e tudo mais. Mas olha só essa mensagem: nós temos uma casa que é nos céus, em que o próprio Cristo falou que ia à nossa frente para construir, para preparar o lugar, para que onde ele estiver, nós também possamos estar. E ele disse que o reino dele não é aqui deste mundo. E mesmo que ele destrua o reino deste mundo e faça nova terra, é o reino dos céus que ele nos promete. E a continuação do texto, Paulo dizendo: pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, ou seja, não porque queremos morrer, mas revestidos, porque existe essa promessa em que alguns que estiverem vivos ainda, serão selados, terão um corpo transformado, e haverá ressurreição para a vida, em que o corpo será feito novo, cada um segundo a sua semente, em que Deus mesmo fez, para que o mortal seja absorvido pela vida. E olha só, uma perversão, uma inversão de valores, que esse falso Messias irá promover, vai prender esses selados. E assim como está em 2 Samuel 22, 27 e 28, ele vai fazer com os selados. Com o puro, puro te mostras; com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os altivos. Essa mensagem de Samuel é Deus que faz isso. Mas será que o falso Messias não é isso que ele vai fazer com os selados? Porém, com valores invertidos, Enquanto os selados estão falando o evangelho eterno, a verdade. Porém, os judeus não creem porque rejeitam a Jesus como Messias. Esse falso Messias vai fazer com que esses selados sofram. Talvez alguns aqui serão abatidos. O que não diverge tanto do estudo dos selados que a gente trouxe, em que em 10 de Tishrei, ou seja, em Yom Kippur, haverá a vindima, em que aqueles judeus que passaram a aceitar a Jesus como Messias também serão ceifados. Mas como eles são judeus e são representados pelas uvas também, então eles serão vindimados. Lembrando que, assim como na ceifa, que a gente está falando que será o arrebatamento, em que é o espírito que nasceu de novo e que será removido e o corpo fica aqui, isso também será com os judeus que passaram a crer que Jesus é o Messias. Serão vindimados, no caso. E se nesse mesmo dia os selados, a parte dos selados também forem mortos, não me surpreende. E como a balança, que também está vinculada a esse mês de Tishrei, e também lembra terceiro cavaleiro de Apocalipse, a balança simboliza julgamento divino, de Rosh Hashanah, ou seja, o ano novo cívico judaico, e Yom Kippur. Todas as ações do homem são pesadas em julgamento. Então os judeus creem que ali, no ano novo, Deus já julga todas as nações e as ações dos homens são pesadas. E aí vem o dia do perdão. Então ali, nesse mês de Tishrei, esse falso Messias já pode começar a julgar certas coisas. Mas, principalmente, quais judeus são de qual tribo? Porque não tem como traçar essa genealogia para trás e saber de qual tribo as pessoas são. Os judeus creem que quem fará isso será o verdadeiro Messias. Ele vai dizer: você é de tal tribo, você é de outra tribo. Tudo isso para que o serviço, tanto no templo, seja feito de forma perfeita, como também as ofertas de cada um de cada tribo seja reestabelecido, e esses judeus possam ser restabelecidos de forma perfeita em suas devidas porções de terra também, como foi feito desde Josué. E lembrando, Josué, descendente de Efraim. Agora sim, no 10º mês, que é o mês de Tevet,
Tevet começa o período de inverno, cujos 3 meses, Tevet, Shevat e Adar, correspondem às tribos de Dan, Asher e Naphtali, que ficavam situadas ao norte do acampamento. Lembra de Daniel 11, que fala sobre esse rei do norte, esse mal que vem do norte? A tribo de Dan ficava situada justamente ao norte. Em Isaías 14:13, falando sobre o diabo falando no caso, falando assim: Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Olha essa relação também com essa tribo. Lembrando que em Apocalipse 7, quando está falando sobre os selados, a tribo de Dan fica de fora, a tribo de José entra e a de Manassés, mas a de Efraim, a de Dan, fica de fora. Em Jeremias 1,15, pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Isso é o que vai acontecer. Pode parecer que já aconteceu, mas vai acontecer. O 10º dia do 10º mês, o 10º será consagrado para Deus. E qual a relação que eu coloquei aqui também com Ezequiel 31, 15 e 18, com Apocalipse 21, 1 a 3 e também versículo 14 e 15? Porque ali em Ezequiel 31, falando de forma implícita sobre Satanás, e principalmente o seu avatar, né, o falso Messias, em que ele será morto como um incircunciso morre, um ser humano qualquer morre. Porém, Deus, nesse dia, vai fazer com que haja luto na terra. Tipo assim, é o acusador de todos os filhos de Deus, mas ainda assim, ele também é filho de Deus. E mesmo assim, Deus fará com que haja um luto. A gente pensa em um grito de guerra, né? Um grito de vitória, mas Deus promoverá um luto. É porque a gente ainda não conhece Deus como deveria, né? Um Deus de amor. Enquanto a gente quer a destruição do diabo de todas as coisas, Deus que tem o poder de restaurar, de fazer nova todas as coisas, ele age de forma diferente daquilo que nós esperamos. E esse é um dos motivos por qual ele nos diz: a vingança pertence a mim. Vocês não sabem o que é a vingança. A vingança humana e o que a ira humana pode promover não é o que Deus pode fazer. Fazendo uma analogia conosco agora, quando a gente vê algum abusador, algum criminoso, a gente quer que ele seja, se possível, aniquilado, e que sirva de exemplo para outros, para que isso não ocorra. Isso a gente chama de justiça. Mas, e se a gente tem o poder de prender, ou até mesmo de executar, daquela pessoa deixar de existir, a gente faz. Mas o poder de restaurar aquela pessoa, a gente não tem. O poder de perdoar, de fazer ela nova criatura, a gente não tem. Se você tivesse tal poder, você exerceria com essas pessoas? Porque é isso que Deus faz conosco. Nós não merecíamos. Mas Ele tendo o poder, Ele faz em nós. E agora que nós estamos sendo feitos filhos dele, nós não queremos exercer esse mesmo poder? Nós queremos nos assemelhar ao acusador, dizendo: essas pessoas merecem morrer sim, essas pessoas merecem o fogo sim. Mas se você tivesse o poder de restaurar, com quem você exerceria esse poder? Se você tivesse o poder de fazer o outro nova criatura, com quem você faria? Com seus amigos? Com quem não precisa? Ou com aquele que realmente precisa? Mas voltando ao estudo, a letra associada ao mês de Tevet é Ain, que significa olho. Olha só essa relação, né? Olho. Já viram muitos artistas fazendo certos sinais com um olho, né? Acho que a maior parte faz com o olho esquerdo, uma espécie de ferida que Satanás irá receber. Não sei se no mundo espiritual ele já recebeu tal ferida e faz essa analogia também, e que isso pode vir a ocorrer no futuro, não sei. Mas não é novidade que esse simbolismo já ocorre no ocultismo há muito tempo. E o mês de Tevet é o mês da retificação e anulação do que eles chamam de olho mau, o olho gordo, né? Aquele olhar de inveja. Seria a anulação desse tipo de mal. A própria palavra Tevet vem de Tov, que é bom, referindo-se a Tov Ain, o olho bom, tornando o olho mau para o olho bom, né? Todo o processo destrutivo começa com o olho mau, do ódio profano para com o sagrado. A letra do meio de Kaas, eu acho que é assim que fala, significa ira, é a letra Ain. E a gente vai ver que o diabo vai usar desse poder de ódio para até mesmo fazer descer do céu fogo sobre aqueles que não adorarem a imagem da besta. Então, eles vão usar de uma desculpa, né, como uma espécie de ódio santo para preservação do sagrado, né, mas a gente já está vendo que é o oposto a isso que é o que vai ocorrer. Lembrando que o número 10 é um número que representa Deus. Deus falou 10 frases na criação, no Egito houveram 10 pragas e na lei do Senhor, o resumo dela se resume em 10 mandamentos. E o valor da letra Iud é igual a 10, que também está nesse tetragrama de Deus, que é o nome divino. E olha só, no mês 10º, ao 10º dia, eu imagino que esse seria o início de fato desse reinado do falso Messias. Ele exercendo poder de fato, de morte inclusive, né? Enquanto antes ele começa a agir principalmente em Israel. Uma autonomia ali em Israel, mas agora vai ser no mundo inteiro. Mas por que que eles guardam esse 10º dia, né? Por que que eles têm esse 10º dia como jejum? Em 2 Reis 25, 1 a 2, no dia 10 de Tevet, nesse 10º mês, foi que Nabucodonosor acampou contra Jerusalém. Então ali começou aquele cerco, em 10 de Tevet. E agora seria o oposto a isso, né? Em 10 de Tevet, ali o início do reinado messiânico. Mas agora ele cercando as outras nações e protegendo Israel, a princípio.
Porém, a gente já sabe que haverá aquela reunião de Armagedon, no sexto flagelo. Vão começar a se reunir contra os restantes que, apesar de talvez, né, muito provavelmente receberem a marca da besta, vão ver e vão perceber que não é o verdadeiro Messias. E ali eles serão cercados para serem destruídos. Além também de haver essa reunião, né, e união para tentar lutar contra o verdadeiro Messias, que no mês de Shevat, na ressurreição para a vida, naquele ano novo das árvores, o Senhor, o verdadeiro, já vai ser possível ver ele nas nuvens, vindo nas nuvens. Então eles já vão saber que haverá guerra. E como são três, meia, 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 e meia é número de homem, o Messias, filho de José, o militar, o Messias, filho de Davi, que seria o Messias final, e também tem o falso profeta, lembra daquele triângulo que tem como simbolismo oculto, né? Em que tem três pontas, ou seja, três, seis, e que no meio tem esse olho, justamente esse olho que é o mês de Tevet. Então, mesmo que a nova ordem mundial tenha início em Tishrei, o governo desse falso Messias, agora mundial, se inicia nesse 10 de Tevet, de forma marcial mesmo, a promover morte em quem não aceitar. E o signo relacionado a esse mês de Tevet é Capricórnio, que é simbolizado pela cabra, que é a palavra Ged, que tem valor numérico 17, mesmo o 17 de 17 de Tammuz, e que é o mesmo valor da palavra Tov, que significa bom. Os sábios ensinam que aos 10 anos de idade, uma alusão ao 10º mês, o nível 10 em geral, uma criança pula como um cabrito. Tem relação com o processo de crescimento, um estado de imaturidade para um estado de maturidade. Por isso que eu lembrei também em Tishrei, daquele simbolismo de touro na bandeira de Efraim, remetendo àquele bezerro de ouro, que o bezerro era pequeno, no estágio inicial. Agora ele se aparece como touro. E aqui também tem essa representação de um crescimento e maturidade, no caso agora é espiritual. E a tribo relacionada ao mês de Tevet é a tribo de Dan. E a tribo de Dan foi a tribo que mais caiu em idolatria ao longo da história. A tribo de Dan representa o estado inicial de imaturidade na alma que cresce durante o mês de Tevet. Dan significa julgar. Como a gente já tinha visto no primeiro vídeo desse estudo aqui, das datas dos anticristos, na profecia de Jacó, Jacó disse que Dan julgaria. Lembra que em Tishrei, desse ano de 2029, o Messias já poderia começar a julgar, mas ele estaria julgando em Israel. Qual judeu é de qual tribo? Agora ele está julgando sobre todas as nações. Inicialmente, ele julga a realidade e os outros criticamente com um julgamento severo, o olho mau. Esta é a natureza de alguém espiritualmente imaturo. Dan é comparado a uma serpente que morde com o veneno da ira. O olho mau é o olho da serpente. Por isso essa analogia com aquele olho que tudo vê que existe no ocultismo. A retificação de Dan é o seu engajamento na batalha da ira sagrada contra a ira do mal. Vão tratar os selados como se fosse o mal que precisa ser erradicado. Mas também haverá guerra entre eles mesmos, entre irmão contra irmão. Vão perceber quem é o mal e vão começar a lutar um contra os outros. Os sábios ensinam que somente alguém originário da alma raiz de Dan pode pular espontaneamente e matar a serpente má. Olha só, vão tratar os selados como se fosse a serpente má que precisa ser erradicada. E somente Dan, né, quem tem essa raiz de Dan, que vai fazer isso. Nahash, que é serpente, tem valor de 358, que é o mesmo valor do Messias. O poder sagrado de Dan reflete uma centelha do Messias. No Zohar, que é um livro de estudo profundo, O Segredo dos Segredos, eles aprendem que o comandante-chefe do exército do Messias virá da tribo de Dan. Então aqui aparece como se fosse o quarto, né? Tem o Messias filho de José, o militar, o principal, o Messias filho de Davi, o falso profeta, e agora está falando do comandante-chefe, um quarto aqui, que vai promover essa morte, né? E qual a relação que também tem com esse quatro aqui? Na sexta trombeta haverá a libertação de 4 anjos que estão presos no rio Eufrates, e eles vão promover flagelos, fogo vindo do céu. E eles vão fazer isso. E esses flagelos são o fogo, fumaça e enxofre que sai da boca desses 4. E como está comparando aqui com um menino imaturo, tem esse versículo de Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Porém, a gente sabe que isso se cumpriu em Jesus, mas eles vão ver isso lá em Dan, acontecendo lá em 10 de Tevet. E o sentido relacionado ao mês de Tevet é a ira, Kaias, eu não sei se é assim que se pronuncia, ou Rogês. Lembra também de Guerra Santa, como já houve na história, né? O sentido da sagrada ira, a retificação do mês de Tevet é a capacidade da alma de despertar a própria boa inclinação e enfurecer-se pela má inclinação. Ou seja, nós temos 2 inclinações no corpo, a boa e a má. A má inclinação geralmente tem maior força porque é como se ela fosse natural no nosso corpo. A boa inclinação é algo que a gente aprende ao longo do tempo. E aqui está falando como se aqui a gente desperta a fúria dessa boa inclinação sobre essa má inclinação. Olha só, uma fúria, uma ira de um contra o outro. E os sábios ensinam em seu comentário sobre o versículo de Salmos 4:4, que diz: enfureça-se e não peque. A gente conhece como irai-vos e não pequeis. Ou seja, a ira pode ser boa, a ira pode ser ainda assim santa, mas está tão próximo de pecar em que existe esse alerta: irai-vos, mas não pequeis. E o controlador desse mês é o fígado, Kaved. Os sábios ensinam que o fígado é furioso. A função do fígado é purificar o sangue com o qual está saturado. Na Kabbalah, o fígado corresponde à serpente primordial, cuja retificação é personificada por Dan. Os 3 governantes, olha só, 3 governantes, do corpo e alma são o cérebro, o coração e o fígado. Isso aqui é ensinamento judaico.
que correspondem a Adão e Eva e a serpente, respectivamente. Então Adão corresponde ao cérebro, Eva o coração e a serpente ao fígado. E olha só, em Apocalipse 17 fala sobre essa grande meretriz que ela irá ficar embriagada com o sangue dos santos. Além de representar as duas testemunhas que serão mortas, e está escrito explicitamente, alguns dos selados também podem ser mortos. Mas, principalmente, aqueles que serão mortos serão aqueles que vão dar ouvidos à pregação dos selados, ou seja, se converteram e talvez não aceitaram, né? A maior parte deles não vão aceitar a marca da besta e também serão mortos. Mas aí talvez vão pensar assim: poxa, mas eles se converteram e ainda assim vão morrer? Eles vão estar no período da correção divina. E a pregação é aceitai a disciplina do Senhor. A morte pode vir, assim como já veio para tanto os profetas quanto os apóstolos. Muitos deles morreram. E agora essas pessoas que vão se converter não vão querer aceitar a morte? Como assim? Esses que foram tão grandes diante de Deus morreram por coisas tão com mortes tão terríveis? E agora essas pessoas que acabaram de se converter em meio às dores de parto, no meio da grande tribulação, vão rejeitar a morte? Sabendo que a morte não é o fim, mas e sim um processo, né? Ela é necessária. Esse corpo aqui, ele é certo. Isso vai perecer. Mas, enfim, continuando aqui o estudo, a serpente na Kabbalah representa o estado inicial da imaturidade da alma. O veneno da serpente é quente como o fogo da ira. E Kavet, que é a palavra para fígado, ela é igual a 26, que é igual o valor numérico do tetagrama, que é o nome de Deus, o nome sagrado de Deus. Olha só a inversão de valores, hein? E agora falando de datas em si, essas datas aqui eu poderia ter falado no vídeo dos selados, mas eu achei interessante passar aqui também. Como eu não tinha falado especificamente sobre a data de 15 de Ave, 15 de Ave, ao longo da história, vamos ver coisas interessantes que ocorreram. Em 15 de Ave foi o dia marcado pelo fim da morte no deserto. Deus fez com que eles andassem por 40 anos no deserto para que aquela geração morresse. Porém, no 38º ano, em 15 de Ave, eles pararam de morrer. Em 15 de Ave também, após 40 anos da conquista e divisão da Terra Santa, a restrição de casamento entre diferentes tribos foi revogada, ou seja, foi cancelada, anulada. Isso para evitar com que, por conta de herança, as porções de terra fossem redivididas, redistribuídas. E como Deus já tinha estabelecido essas divisões, então havia uma restrição de casamento. Não poderia haver casamento entre tribos diferentes por 14 anos. Olha só o número 14 também aparecendo. Em 15 de Ave também, a tribo de Benjamim foi readmitida após o evento da terrível violência e morte da concubina de um levita. Isso está descrito em Juízes desde o capítulo 19 até o 21. Após 200 anos, os obstáculos colocados por Jeroboão, do Reino do Norte, que impediam a peregrinação trianual ao templo sagrado, que fica em Jerusalém, esses obstáculos foram removidos também em 15 de Ave. Os mortos de Betar puderam ser sepultados também em 15 de Ave. Lembra que houve essa tragédia em 9 de Ave? Eles só puderam ser sepultados em 15 de Ave. Em 15 de Ave também existe uma celebração, uma cerimônia de quebra do machado, porque até o dia 15 de Ave eles cortavam a lenha para o templo. Nesse 15 de Ave eles quebravam o machado, um simbolismo, né? E também em 15 de Ave, as filhas de Israel saíam vestidas de linho emprestado para dançar nos vinhedos. E aí, quem não era casado podia ir até esses vinhedos para encontrar uma noiva. E por que esse linho emprestado? Isso para não constranger nenhuma mulher, né? Porque algumas poderiam se vestir de forma tão majestosa, né? Tão bonita, e outras que talvez eram pobres não poderiam se vestir da mesma forma. Então, todas eram colocadas como esse linho emprestado. E curiosamente, né? Esse linho finíssimo aparece tanto em Ezequiel, porém de uma outra forma, né? Um linho em que não faz o sacerdote suar, né? Mas também tem em Apocalipse 19, em que esse linho finíssimo que eles estão usando representam os atos de justiça dos santos, ou seja, atos, obras, ações. Então, não são pessoas que acham, nós não somos salvos por obras, nós não precisamos fazer nada, sendo que nós somos salvos por fé e por obras, porque são pelas obras que a nossa fé é confirmada, é consumada. Então, se a gente pegar 15 de Ave de 2022, que caiu em 12 de agosto de 2022, eu precisei de corrigir aqui, não sei se alguém atentou para isso, né? Antes estava em 12 de maio, mas é 12 de agosto de 2022. Se a gente acrescentar aqueles dois números que aparecem em Daniel 12, 1290 dias e 1335 dias, vai dar em 22 de fevereiro, uma data que a gente já apresentou, que cai em 5 de Adar, e também em 8 de abril de 2026, que é 21 de Nissan, que é a data que a gente mencionou sobre esse arrebatamento, em que é o espírito que é removido, o espírito que nasceu novo que será retirado e levado até o santuário divino, como está em Apocalipse 11, 1 a 2. E lembrando também que como o dia judaico ele começa na noite anterior, ou seja, ao anoitecer da noite anterior, então esse 21 de Nissan ele pode ter início em 7 de abril de 2026, ao anoitecer do dia 7. Já começa 21 de Nissan. E outra curiosidade, e agora falando sobre 2029, 15 de Ave de 2029 vai cair em 26 de julho de 2029. Enquanto o 6 de Sivan, que é Shavuot, é considerado o dia do noivado, 15 de Ave é o dia do casamento de Deus com o povo de Israel. Tem esse simbolismo. E olha só, né? De 9 de Ave até 15 de Ave são 6 dias. Olha só o número 6 de novo aparecendo. E após essa ferida mortal, né, ocorrer no dia 1º de Ave, e ela ser curada no dia 9 de Ave, no dia 15, será que também não teria essa relação com Isaías 40, 25 e 26?
Lembrando que os judeus também creem que todas as coisas foram criadas por meio do Messias, através do Messias. É como se ele fosse o primeiro e todas as coisas fossem criadas através dele. E o que está em Isaías 40, 25 e 26? A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. E isso também tem uma relação com Jeremias 10,16, em que ele diz: Não é semelhante a estas, aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o criador de todas as coisas. Como assim, né? A porção de Jacó é o criador de todas as coisas? E Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Como pode o criador de todas as coisas ser porção de Jacó, de Israel? Porque a tribo de Judá vem de Jacó, de Israel. E ele é o criador de todas as coisas. Enfim, eles fazem de tudo para rejeitar Jesus como o Messias. E eu sei também que os cristãos acabam não apresentando Jesus como ele verdadeiramente é. E isso em essência também, em certas definições, em certas colocações, e que fazem com que os judeus rejeitem. Não, isso não pode acontecer. E se a gente apresentasse de fato como Jesus é, se a gente falasse como deveria ser, talvez os judeus poderiam se atentar melhor para quem é Jesus. Mas eu talvez traga isso no próximo vídeo. E como a gente está falando sobre esse 15 de Ave e essa relação de casamento do Senhor com o seu povo, Jesus também fala em Mateus 24:38 e também em Lucas 17:27, assim como ocorreu nos dias de Noé, casavam e davam-se em casamento, assim também vai ocorrer antes da volta do Filho do Homem. E isso não é o que aconteceria também com esse falso Messias, essa união do falso Messias com o povo. Eles estão casando e se dando em casamento a esse falso Messias. O que Jesus falou não é simplesmente uma relação de homem com mulher, e isso em todos os povos, em qualquer povo, mas talvez com o próprio povo judeu com esse falso Messias. E estão casando e se dando em casamento, porque isso também já ocorria antes, nos dias de Noé. No entanto, que somente Noé achou graça diante de Deus. Sendo que isso também tem uma relação com Daniel 11:17, que diz assim: Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento, para construir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para sua vantagem. Novamente, vamos dizer que isso aqui já ocorreu, isso realmente já pode ter ocorrido ao longo da história, e isso pode vir a acontecer agora com Israel sendo essa jovem. E, mesmo havendo essa união, isso não será de vantagem nenhuma, mas Jesus anulará tudo isso no dia da vingança. E lembrando também que existe uma analogia que pode ser feita com Diná, uma das filhas de Jacó, descritas em Gênesis 34. E o nome Diná significa julgamento, justiça, vindicada. Mas para o vídeo não ficar tão longo, já que eu estou trazendo tantas informações, e esse aqui já é o terceiro vídeo sobre essas informações, eu não vou trazer essa analogia aqui. E continuando com aquela data que a gente já tinha achado de 22 de fevereiro de 2026, que é 5 de Adar, se a gente somar também esses dois números, 1290 dias e 1335 dias, vai dar em 4 de novembro de 2029, que é 25 de Elu, e também 19 de outubro de 2029, que é 11 de Reshvan. E vamos ver o que tem nessas datas. 25 de Elu é o primeiro dia da criação. Será que não seria já o início da nova ordem mundial, a mudança das coisas? E 25 de Elu é 6 dias para o ano novo, porque o homem foi feito no sexto dia da criação. E 25 de Elu também foi o dia que Neemias finalizou a construção dos muros de Jerusalém. Será que isso não vai se repetir lá no futuro, em 2029? E em 10 de Reshvan foi o nascimento de Gade, o sétimo filho de Jacó. E essa analogia com Jeremias 49:1 e Apocalipse 9:11 já tinha falado, já tinha trazido. Que seria a abertura do poço do abismo, com a libertação de Abadom também, esse nascimento, né? E o que diz em Gênesis 49:19, naquela profecia de Jacó? Gade, uma guerrilheira, o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Olha só, Abadom será liberto na quinta trombeta, né? O poço do abismo será aberto, mas logo em seguida, como está descrito em Apocalipse 11, as duas testemunhas serão mortas pela besta que surge do abismo, e a besta que surge do abismo é Abadom. Em 10 de Reshvan, como a gente já viu, seria a ressurreição para a vergonha, o primeiro ai acontecendo ali, né? Olha o nível de engano, o falso Messias promovendo uma espécie de falsa ressurreição, né? É uma ressurreição, mas para a vergonha. Cristo ali já deu a chave da morte e do inferno na mão do quarto cavaleiro do Apocalipse, em que a morte e o inferno seguem esse quarto cavaleiro. E aqui na quinta trombeta, isso ocorre. Já em 11 de Reshvan, que historicamente foi o dia da morte de Raquel a dar à luz a Benjamim, o último filho, isso representa os últimos enviados para Israel, para anunciar. Lembrando daquela parábola de Jesus, em que ele envia seus servos para anunciarem, e a cada um deles eles vão matando, e a outros vão perseguindo. E aqui no caso representa os últimos enviados, essas duas testemunhas. E elas são mortas por essa besta que surge do abismo, que será Abadom. E quando essas duas testemunhas ressuscitam e sobem aos céus, acontece um evento ali, um terremoto, algumas pessoas vão morrer, e tem um número de pessoas ali descritas. E ali em Apocalipse 11:14 diz que esse é o segundo ai acontecendo. E o que diz em Gênesis 49:27? Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. Olha só, quando essa besta que surge do abismo, Abadom, for liberta, as duas testemunhas já vão ter feito as suas pregações, vai ter terminado o seu ministério, e eles vão derrotar as duas testemunhas. É como se realmente fosse despedaçado, fosse repartido o despojo, tratando assim essas duas testemunhas. E uma curiosidade, existe uma parábola judaica em relação ao mês de Elu, em que diz que o rei está no campo.
Olha só, existe um feito que vai ocorrer em 17 de Tamuz de 2029. Em Av, esse Messias é confirmado para os judeus. E agora em Elu, está falando que o rei está no campo e revela a sua essência. Sendo que no mês de Elu, todo mês de Elu, existe um toque de shofar diário, de anúncio. E nesse mês de Elu, os 13 princípios da misericórdia divina é revelada. Lembrando também que 13 representa essa palavra Echad, que significa um. E Jesus disse, eu e o Pai somos um, sendo que eram 12 discípulos e Jesus o 13º. Se a gente pegar também 22 de fevereiro de 2026 e acrescentar 1260 dias, vai dar em 5 de agosto de 2029, que é 24 de Av. Foi o dia que os macabeus restabeleceram a lei judaica civil. Será que isso também não vai ocorrer lá em 2029? Eles restabelecerem essa lei sendo confirmada já no mês de Av, e ao chegar no dia 3 de Tishrei, que é o dia do outro jejum, isso ser de fato consumado. E agora relembrando uma data anterior, que é 17 de fevereiro de 2026, que é 1º de Adar, e comparar com 17 de setembro de 2029, que é 8 de Tishrei, a diferença entre essas duas datas é de 1308. Talvez quem conhece mais de numerologia e gematria judaica talvez pode achar um significado para isso. Mas a diferença de 17 de setembro de 2029 e 6 de novembro de 2029 é de 50 dias. E não estou querendo dizer que é isso que vai ocorrer, mas eu lembrei também de Êxodo 40, versículo 17, e também 34 e 35, em que o tabernáculo é construído pela primeira vez e que ninguém podia entrar no tabernáculo por conta da glória de Deus que estava lá. Nem Moisés pôde entrar. E como a gente vai relembrar aqui, 8 de Tishrei foi quando o primeiro grande templo foi inaugurado. Então, o terceiro grande templo físico, o terceiro, ele poderia ser finalizado em 24 de Elul e iniciada a celebração desde o dia 25 até o dia 8, da mesma forma que Salomão fez, descrito em 1 Reis 8, em que essa celebração teria durado 14 dias, 7 dias para o altar, mais 7 dias de festa, despedindo o povo no 8º dia, ou seja, 8 de Tishrei. Isso porque em 10 de Tishrei é um jejum perpétuo que Deus estabeleceu. E já no dia 14 seria Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Será que já a partir do dia 14 não se daria o início dos sacrifícios diários ali nesse templo? Lembrando que a prisão de alguns selados se daria em 9 de setembro de 2029, que é o ano novo de 2030 no calendário judaico, sendo talvez liberados em Yom Kippur. Mas esse liberados eu deixei entre aspas, porque pode ser que sejam mortos e não livres, né? E em 19 de setembro de 2029 é Yom Kippur, que seria a vindima também, né? O dia da vindima. Será que não seria uma falsa misericórdia desse Messias de liberar eles? Mas como também é o dia da vindima em que os judeus que passaram a crer que Jesus é o Messias também serão recolhidos, será que esses selados que forem presos também não serão mortos, no caso, né? E que pode ser duas formas de misericórdia, né? Matar como forma de misericórdia ou libertar de forma de misericórdia. Pode ter as duas formas. E lembrando que em 11 de setembro de 2029 seria o dia 3 de Tishrei, que ainda é dia de jejum, relembrando a morte de Gedalias, e que naquela época foi o fim da autonomia de Israel. Aqui, no caso, em 2029, seria a volta, né? A autonomia de Israel sendo restabelecida. E o que teria em 28 de Rechivan? 28 de Rechivan foi o dia que Deus fez a aliança com Noé. Noé saiu da arca em 27 de Rechivan e Deus fez a aliança com ele no dia seguinte, quando ele apresenta uma oferta, um sacrifício ao Senhor, um sacrifício, um cheiro agradável ao Senhor. Será que em 28 de Rechivan não seria essa nova aliança feita com o povo judeu e talvez com o restante do mundo também? Em que eles receberão uma marca, em que, se eles não tiverem essa marca, não vão poder fazer nenhum tipo de comércio. E em Daniel 9:27 diz assim: sobre a asa das abominações virá o assolador. E o que isso pode nos dizer? Pode dizer algumas coisas, como ali em Tishrei começa sacrifícios de animais novamente, sendo que isso também já é uma abominação perante Deus, porque além de rejeitar Jesus como sacrifício do Cordeiro perfeito de Deus, agora vão voltar a fazer sacrifícios de animais, derramando sangue, ou seja, abominações, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Nesse dia dessa nova aliança seria talvez a libertação desses últimos 4 anjos, ou seja, a sexta trombeta, sendo que esse dia 28 de Rechivan de 2029 também é lua nova. E em Oséias 5:7 fala sobre essa lua nova, em que uma tradução diz assim: traíram o Senhor, porque geraram filhos ilegítimos. Agora a festa da lua nova os consumirá juntamente com as suas propriedades. Então ali já se iniciaria um desastre, em que esses 4 últimos anjos, que são representados por esse assolador, e lembra também esse quarto animal que o Daniel descreve que era terrível, e ele queria conhecer mais, queria saber mais sobre esse quarto animal que será terrível. E Isaías 28:15 e 18 também fala sobre essa aliança com a morte e um acordo com a sepultura, ou seja, com além. E Deus está falando que essa aliança com a morte será anulada, assim como essa aliança com a sepultura ou com além, né, dependendo da versão. E não sei se já viram o estudo que já deixei disponibilizado sobre o dia da vingança do Senhor, em que não é como nós estamos esperando. Aqui já existe uma promessa que essa aliança será anulada. Logicamente, aqueles que querem essa anulação, né? Aqueles que vão perceber de onde caíram e vão querer se arrepender. Isso não vai os isentar de forma alguma de receber os flagelos, mas Deus já está prometendo que isso vai ser anulado. E lembrando de Daniel 8:14, que fala sobre esse número, 2.300 tardes e manhãs.
vai ser necessário para que esse santuário seja purificado. Se a gente pegar essa data 17 de setembro de 2029 e subtrair por 2.300 dividido por 2, porque ele está falando tardes e manhã, como se fosse o mesmo dia, né? Então, se você dividir isso por 2, que vai dar 1.150, a gente chega na data de 25 de julho de 2026, que dá em 12 de Sivan. E como a gente já viu no vídeo passado, 12 de Sivan era o último dia para o sacrifício de Shavuot, ou seja, a outorga da Torá, o que o cristianismo chama de Pentecostes. Quem não podia oferecer na data certa, que era 6 de Shavuot, poderia oferecer até o dia 12, ou seja, 6 dias depois. Então, pegando essa data limite, que era o último dia, para esse sacrifício da outorga da Torá, da lei de Deus, e somar 1.150 dias, vai chegar também nessa data de 17 de setembro de 2029, que é 8 de Tishrei, o dia da inauguração do primeiro grande templo por Salomão. E agora, pegando a próxima data que a gente tinha conseguido chegar, que é 12 de março de 2026, que é 24 de Adar, e também somar esses dois números aqui, 1.290 e 1.335 dias, a gente chega em 22 de setembro de 2029, que é 14 de Tishrei, o início da festa de tabernáculos, e também chega na mesma data de 6 de novembro de 2029, 28 de Reshivan. 14 de Tishrei seria a celebração do terceiro grande templo, agora com sacrifícios, né, diários, e será que ali também já não seria um anúncio de uma marca, né, de algo que seria feito, ó, nós faremos uma nova aliança. E como já tinha falado sobre 28 de Reshivan, foi o dia da aliança que Deus fez com Noé. E agora, representando essa nova aliança, que eles vão interpretar como Jeremias havia dito, né, sobre essa nova aliança, sendo cumprida agora até essa data aqui. E talvez com essa promessa de que quem receber essa marca, talvez vai poder ver esse santuário divino descendo, né, nos céus. Se a gente pegar a data de 17 de Tammuz de 2029, que vai ser em 29 de junho de 2029, e somar 72, 72 significa bondade, né? Mas também me lembra do estudo que a gente já tinha feito sobre estudo de fundamentos bíblicos para cálculos de Apocalipse, em que Salmo 90:10 fala sobre 70 anos e também fala sobre 80 anos. E como houveram 8 alianças ao longo da história, contando com a de Jesus, se a gente pegar 80 menos 8, vai dar 72 também, ou seja, bondade. Se a gente pegar 29 de julho de 2029 e somar 72 dias, vai chegar em 1º de Tishrei, que é 9 de setembro de 2029. Se a gente pegar 12 de março de 2026, mais aqueles 1.308 dias que a gente havia dito, vai chegar em 10 de outubro de 2029, que é 1º de Reshivan, esse mês das águas, esse mês dessa nova aliança. E se a gente pegar a data de 10 de outubro de 2029 e somar mais 66, ou seja, 66 dias, vai chegar em 15 de dezembro de 2029, que é 10 de Tevet. Eu tive que consertar aqui também porque estava com a data de 2026. Outra curiosidade também é que se a gente pegar a data 20 de julho de 2029, que é 9 de Av, somar mais 72, vai dar em 30 de setembro de 2029, que é 22 de Tishrei, aquele 8º dia de Sukkot, que é o dia reservado para uma celebração exclusiva com os judeus, que está em Levítico 23, 36 e 39. Eles creem que esse dia está reservado para uma celebração que o Messias irá fazer com eles, somente com eles, com os judeus, uma festa exclusiva. Outra curiosidade também, se a gente pegar 26 de julho de 2029, que é 15 de Av, e somar mais 66, também vai chegar nessa data de 30 de setembro de 2029, nessa festividade exclusiva do Messias com os judeus. E uma curiosidade que eu não tinha falado antes também, se a gente pegar a data de 22 de setembro de 2026, que é 5 de Adar, e somar 1.305 dias, também vai dar no dia 19 de setembro de 2029, que é o dia da vindima. E esses 1.305 dias tem a ver com o texto de Levítico sobre purificar e escolher, e tornar algo brilhante. É possível pesquisar na internet sobre essa numerologia, sobre qual frase que na guiamatria judaica tem o valor de 1.305, e aí vai trazer umas informações sobre isso, e textos que indicam isso. Mas o interessante é que tem esse duplo sentido de purificar e de escolher. É como se o sacerdote escolhesse algo para purificar. E como a gente pegou essa data de 22 de fevereiro, em que lembra o dia em que Moisés passou a sua liderança para Josué, transferiu, né, antes de partir, então esse falso Messias poderia estar recebendo algum tipo de autoridade também, mesmo sem ter reino nenhum. Algo poderia ser transmitido a ele, né? Tipo, você vai ser incumbido de trazer paz ao Oriente Médio, por exemplo. Isso oficialmente, né? Então, a partir dessa data, até a data da vindima, haverão judeus que vão perceber o que está ocorrendo e vão escolher, e vão se purificar, e vão ser embranquecidos, e vão participar dessa vindima, vão ser poupados dessa hora terrível e dos flagelos também, porque não vão receber a marca da besta. E agora, fazendo um resumo, já trazendo à tona certas informações, eu não vou juntar todas as informações com o calendário dos selados, como já tinha passado, mas tem coisas interessantes, como em 8 de abril de 2026 seria essa nossa travessia, né? Ou seja, a primeira trombeta sendo tocada. Em 15 de junho deste ano ainda, em 1º de Tammuz, relembrando Gênesis 8:5, em que os cimos dos montes começam a aparecer, ou seja, aqueles demônios que vão perder suas posições nos céus vão ser lançados aqui na terra e vão começar a aparecer algumas coisas. Isso seria a segunda trombeta. No dia seguinte, em 2 de Tammuz, lembrando aquele cântico da meretriz, e lembrando Jeremias 25:11, que diz que toda esta terra se tornará em desolação e ruína, e estas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos, mas agora representando o período da grande tribulação. E isso seria a terceira trombeta.
No dia 19 de junho de 2026, que é 5 de Tammuz, eu lembrei de Ezequiel 1:1, que foi o dia que ele começa a ter as visões, os céus se abrem e ele começa a ter visões de Deus. E seria a quarta trombeta, em que fala que o sol se escurecerá e a lua perderá seu brilho. Isso está falando de forma metafórica, em que a justiça divina vai deixar de brilhar como brilhava, e a luz que os judeus representam vão também diminuir. Já em 29 de junho de 2029, em 17 de Tammuz, como naquela profecia de Zacarias 8:19, sobre os 4 jejuns, do quarto mês, do quinto mês, do sétimo mês e do 10º mês, aqui em 17 de Tammuz, poderia se tornar em alegria, porque seria o início da desocupação, onde está o domo da rocha. Ou seja, o Messias, filho de José, agindo ali militarmente naquele perímetro. Já em 12 de julho de 2029, em 1º de Av, seria essa ferida mortal, nesse Messias, filho de Davi, em que no dia 20 de setembro de 2029, em 9 de Av, essa ferida mortal é curada. E aí haveria essa união da alma messiânica com essa alma desse Messias, filho de Davi, em que agora sim ele não morreria, né? Isso em teoria. Em 26 de julho de 2029, em 15 de Av, seria a união com Israel, esse casamento, em que esse terceiro grande templo poderia ter início físico, né? Os fundamentos, pelo menos. Em 11 de setembro de 2029, olha só essa data, 11 de setembro é o dia 3 de Tishrei. A gente lembra de uma tragédia que aconteceu em 2001, né? 11 de setembro. Agora, como essa data lembra da perda da autonomia de Israel, agora não seria o oposto, em que agora eles vão retornar a ter autonomia, mas de forma plena? Não quer dizer que Israel, nesse período, vai deixar de ser nação, mas autonomia para voltar aos sacrifícios diários, né? E já tendo a celebração em andamento do terceiro grande templo. Em 30 de setembro de 2029 vai ser 22 de Tishrei, aquela celebração exclusiva com os judeus, do Messias com os judeus. Em 19 de outubro de 2029, que vai ser 10 de Eshivan, seria o nascimento de Gad, que seria a quinta trombeta sendo tocada, ou seja, o primeiro ai ocorrendo, essa ressurreição para a vergonha. Em 20, ou seja, no dia seguinte, em 11 de Eshivan, seria a morte das duas testemunhas. No dia 23, em 15 de Eshivan, seria a ressurreição dessas duas testemunhas. E como tem Apocalipse 11:14, esse evento seria o segundo ai. Isso porque só está se agravando o que Deus vai retribuir a essas pessoas que fizeram isso. Em 6 de novembro de 2029, em 28 de Eshivan, seria essa nova aliança com a morte e o além, essa marca da besta. Mas seria também a sexta trombeta, em que os 4 últimos anjos serão libertos. O Assolador surgindo agora, né? E a última data, 15 de dezembro de 2026, que é 10 de Tevet, seria a morte de quem não adorar a besta. Ou seja, vai ser dada fôlego de vida à imagem da besta e também vai promover a morte daqueles que não adoram a imagem da besta. E que vai fazer até mesmo o fogo do céu descer sobre essas pessoas. E por que isso vai ser transformado em alegria também, né? E seria, de fato, no caso, o início do reinado messiânico sobre as outras nações. Sobre todas as nações, com esse poderio. E eu tive que corrigir também, que é 12 de dezembro de 2029. Antes estava em 2026 aqui. Foi só um erro de digitação. Mas, como a gente também já viu no vídeo sobre os selados, no dia 3 de dezembro desse mês, a partir dali, o poder dos santos poderia já começar a ser destruído. E eu não trouxe aqui, mas tem mais informações que eu poderia ter trazido, mas o vídeo ficaria muito longo ainda. Em que tem essa representação também com a festa de 28 de Tevet, o dia do nascimento de Simeão, a tribo que a gente viu nesse vídeo também, mas que também é uma festividade em que, não sei se celebra hoje em dia ainda, mas relembra que os saduceus foram expulsos do Sinédrio, do Sinedrim. E isso é considerado como uma vitória, já que os saduceus rejeitavam a Torá oral. Isso também seria uma expulsão, uma vitória, sobre os selados, que na visão deles não guardam ou rejeitam a lei da forma que eles guardam, né? Ou que eles vão passar a guardar. Já no próximo vídeo vai ser sobre um assunto muito polêmico. Se até agora acharam que tudo isso aqui foi polêmico, no próximo vídeo vai ser ainda mais. Porém, já adiantando, não influencia diretamente em salvação. Mas, para aqueles que querem se aprofundar ainda mais sobre o Evangelho Eterno, que é para todos, sem exceção, sem distinção, isso pode aprofundar mais no conhecimento, expandir mais a mente. Lembrando que vai ser um alimento sólido, muito difícil de digerir. Vai parecer uma mistura sobre muitas coisas. Mas eu vou tentar trazer também muitas informações bíblicas para embasar isso. E depois desse próximo vídeo, talvez eu vou tentar fazer um vídeo sobre o Evangelho Eterno de forma livre, sem tantos textos, sem muita coisa, e falando mais abertamente, como uma pregação, né? E que, evidentemente, vai trazer muitas verdades que incomodam, porque quando a gente vai numa igreja, a gente é confortado e acha que está certo por estar fazendo o que está fazendo, quando o verdadeiro evangelho é apresentado, em que você, mesmo fazendo tudo isso, é colocado como o errado, né? É colocado diante de Deus, e talvez você pode ser aquele que não seja aprovado, mesmo você conhecendo o nome do Senhor, mesmo você tendo feito profecias, ou seja, ensinado, mesmo você tendo realizado curas e milagres, mesmo você tendo feito tantas coisas no nome do Senhor, e agora você pode ser um daqueles que não serão escolhidos para herdar o reino dos céus, aí parece que incomoda muito. Como assim? Eu estou vivendo errado a vida inteira? Eu estou aprendendo errado muitas coisas há muito tempo? Pois é. Se essa geração estivesse entendendo Jesus perfeitamente, talvez essa geração não fosse merecedora do Apocalipse. Mas essa geração é justamente merecedora do Apocalipse por dar tanto crédito à mentira, mesmo estando muito próximo da verdade. Ou seja, como se fosse os mornos de Apocalipse. Não é quente nem frio, ele é morno. Ele ouve a palavra da verdade, mas não passa para a verdade. Ele ainda fica no meio. Ele acha que cumpriu certos rituais e acha que está tudo certo.
Então, quando essa verdade é apresentada sem nenhum filtro, sem defender nenhuma ideologia, nenhuma entidade, nenhuma denominação, nenhuma religião, somente a verdade, aí sim, parece que incomoda muito, a ponto de quererem silenciar a verdade, como já fizeram com o próprio Jesus. Mas a verdade não fica silenciada. Deus sempre levanta alguém e mais alguém para lembrar da verdade. E eu espero que até agora esses estudos tenham trazido mais informações, mais esclarecimentos, mesmo sendo muitas informações de uma só vez, porém, vendo e analisando todos os textos bíblicos, eu creio que pode acrescentar em muito no conhecimento de Apocalipse, porque para mim tem sido, e ainda não sei tudo, e ainda não sei de todas as coisas. Deus ainda assim está me acrescentando mais e mais, e como é muito importante, seria um egoísmo ficar somente para mim, mas por eu também estar passando por esse processo de aperfeiçoamento no amor de Deus, eu quero me tornar filho, e sendo filho, eu não sou servo, eu não espero comandos, eu não espero ordens, mas conhecendo o Pai, então eu faço a vontade do Pai, porque eu estou buscando transcender a obediência, para começar a honrar ao Pai. Então, assim como Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos sem que ninguém tivesse mandado, sem ter uma visão de Deus, um anjo ter mandado, ouvido a voz diretamente de Deus, ou talvez até mesmo os apóstolos mandarem ele escrever, ele simplesmente diz a Teófilo: olha, me pareceu bem escrever essas coisas. E olha só, o fruto do verdadeiro Filho de Deus pela eternidade, para o reino dos céus. E é isso que eu tenho buscado também, em repartir esses alimentos que eu tenho recebido. Mesmo tendo dividido em várias porções, eu sei que é indigesto para muitas pessoas. Mas quando é que nós vamos nos tornar maduros espiritualmente para receber alimento sólido? O próximo vídeo será um grande alimento sólido. Eu gostaria de não dividir o vídeo em outras partes. Eu gostaria que fosse em uma vez só, mesmo durando mais de 2 horas. Mas vamos ver o que Deus me permite fazer.